Fala Contras, boa noite. Sou o Rodrigo Contador, tô aqui com meu parceiro Eni para mais um episódio do Navegando Juntos contra a Maré. Enizão, é a bola contigo. Boa noite, protegidos. Meu nome é Eni, trabalho com proteção de veículos, também com plano de saúde, plano odontológico. É um prazer estar com vocês novamente esta noite. E esta noite é uma noite especial. Por quê? Vamos trazer, né, Rodrigo, aqui para toda a nossa região, para fora também da nossa região, um tema muito legal. Porque todo mundo chora por... Desconto, né? Todo mundo quer, né, Eni? Quem não quer? Todo mundo quer. Até eu quero, até eu choro. E nós estamos trazendo um especialista em desconto. Então, vocês que estão aí assistindo a gente, fica até o final, pois hoje vamos falar como você vai conseguir obter esse desconto com uma condição super bacana. E hoje estamos entrevistando nada mais, nada menos do que o Vinícius, um grande parceiro aí, amigo de longa data, e com certeza ele vai trazer várias notícias positivas. Seja muito bem-vindo, Vinícius, um prazer falar com você. Palma pro Vinícius, conhecemos. Eu chamava o Vinícius na época do futebol, que gosta de futebol, fala, pô, o Vinícius é uma mala e tal. Fala, o cara jogava bem, era mitidão. E hoje eu vou falar pra você, o cara chegou aqui... Com poucas palavras já demonstrou um conhecimento muito bacana, né? Show de bola, vai ser da hora, vai ser da hora. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Um prazer, gente, irmão, te receber aí. Vocês, obrigado. E assim, não é você só que pensava isso não, viu? Tinha essa fama aí de ser mala, marrento, né? Mas eu costumo dizer assim que quando a gente anda com alguém, quando a gente conhece a fundo, a gente começa a perceber que às vezes a gente é pré-julgado, às vezes pelo jeito que a gente anda, jeito que a gente se veste. Se comporta, né? Exatamente. Mas isso aí já passou, agora com 50 anos, tudo é diferente. Às vezes na época a gente joga um pouco empolgado, realmente, mas é um prazer poder estar participando com vocês. Parabéns pelo espaço, pelo canal, e que vocês continuem tendo muito sucesso aí nessa empreitada de vocês. Vinícius, é o seguinte, vamos começar então contando pra gente aí. Eu queria saber de você, quem era o Vinícius antes de ser empreendedor, que você vai falar sobre o seu empreendimento também, mas a gente queria saber o Vinícius antes de ser empreendedor, e aí depois, se tu quiser já contar a fase que você entrou para o empreendedorismo e como e por que você entrou, você fica à vontade. Legal. Então, Rodrigo, eu tenho 50 anos, né, desde muito novo já no futebol, que nem o Enir passou. Eu, com 11 anos, eu já estava na categoria de base do Guarani. Sim. Então, eu saí muito cedo de casa. Já tinha aí praticamente uma carreira assim que ia se consolidar ao longo dos anos. Então, eu saí muito cedo de casa e a única coisa que eu fazia na vida era jogar futebol. Então, na época que eu estava no Guarani, era a categoria de base mais forte do país. Então, o clube que os outros clubes temiam era o Guarani. Era a época daquele do Careca e tudo mais, um pouquinho depois. Só que o meu time, né, a base ali era Luizão, Mauricinho, Amoroso, Celinho, Pitarelli, Gleger. Era esse time aí. Foi um dos melhores times do Guarani também, com o Amoroso, né? Exatamente. Então todo mundo temia esse clube, né? Então desde muito cedo já no futebol. Depois eu vim com passagem pelo Santos. Tive um ano no Jabaquara. Fui para fora do país, México, Grécia. Então assim, minha vida toda foi ligada ao futebol desde muito cedo, né? Sim. Casei, tive 2 filhos na época. Tive uma separação muito dolorosa. Mas o juiz deu a guarda dos filhos para mim, né? Da Pietra, que hoje está com 23 anos. Um beijo para minha princesa. O Enzo, com 19, que é jogador de futebol, e também está aí despontando forte aí na região, ganhando os campeonatos todos aí com a dupla dele. Então, assim, eu venho construindo uma história aí no esporte. Também depois vem a parte da família, né? Que nem eu tô falando. Onde eu fiquei com a guarda dos meus filhos e precisei entender o que eu ia fazer da vida. Porque quando eu voltei da Grécia, eu decidi que eu tinha que parar com o futebol. Tive um problema muito sério, contratual. Sim. Perdi tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha adquirido na época. E eu tinha 1 ano de reserva financeira para poder decidir o que eu ia fazer do futebol. E assim, eu sou muito sincero, eu não sabia fazer nada além de jogar futebol. Você começou cedo, né? Com 11, muito né? Cedo. Pô, então assim, tiveram alguns amigos que falaram assim, pô, vem trabalhar comigo na parte de elétrica, parte de sei o que. Eu falei, cara, eu não sei nem segurar em alicate, nada. Não sei nada, não sei fazer nada. Eu assim, já tinha passado muito tempo nessa parte para estudar, não que eu não pudesse voltar a estudar, mas assim, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí foi quando entrou o Charles, na minha vida, irmão do Amaral,
Falou, cara, você já pensou em fazer algo direcionado à parte comercial, à área comercial? Ele brinca comigo até hoje e fala, cara, a tua resposta pra mim foi assim, o que é isso? Aí ele falou assim pra mim, cara, tu vai vender produto. Eu falei, você tá maluco? Como que eu vou vender produto? Eu não sei vender nada, né? Então, assim, foi mais ou menos isso, né? Sim. E aí ele me apresentou um produto, a necessidade fez com que eu aceitasse esse desafio, só que por conta do futebol... eu falo que o futebol ele nos ensina muita coisa. O esporte em si, né? Sim, nos ensina muita coisa. E uma das coisas que a gente sempre convive desde muito cedo é viver com a pressão. Né? Você ter personalidade forte, você tomar decisões importantes desde muito cedo, né? Sim. Então eu lembro que eu falei para ele assim, tá, tudo bem, eu vou aceitar esse desafio, mas eu quero a pasta dos clientes e eu vou conhecer os clientes. Ele falava assim para mim assim, não é assim que funciona. Você tem que passar por um treinamento, você tem que isso, tem que aquilo. Eu falei, pô, você é meu amigo ou você não é? Dá a pasta e eu vou conhecer os clientes. Aí ele falava assim, já tô me arrependendo de ter te convidado. Já tô me arrependendo de ter te convidado. Não foi um bom negócio. Não foi um bom negócio. Mas enfim, eu fui, ele me deu a pasta e falou, cara, tá bom, vai lá. E eu lembro que foi no Guarujá. E eu fui conhecer os clientes dessa empresa, tá? Eu não vou citar o nome da empresa. Sim. E 80% dos clientes que eram dono de mercados quase me bateram. Assim, pô, você é de qual empresa? Eu falava o nome da empresa. Pô, sai daqui, não quero saber de nada. Eu falei, meu Deus, isso porque o Charles é meu amigo, pô. O cara é meu amigo. No outro dia, eu voltei para falar com ele e ele falou, cara, mas não é assim. Tem o lado do cliente, realmente, mas também tem o lado da empresa. E como eu não entendia da área comercial, eu só fiquei com aquilo que o cliente falou. Sim. E aí eu comecei a história, eu fui entendendo essa área comercial e eu falei, caramba, eu vou aceitar esse desafio. Voltei nos mesmos clientes que tinham quase me expulsado do mercado e coloquei ali aquilo que eu era, o Vinícius. Conversei, bati papo e, resumindo, 3 meses depois... eu tinha batido todos os recordes de vendas da empresa em si, ao ponto de outros diretores de outros estados vindo para querer conhecer quem era o Vinícius. E eu não fiz curso, não fiz treinamento, eu simplesmente saía de casa de manhã para bater papo com os donos de mercado. E aí eu lembro que eu chegava, tinha um monte de vendedor esperando para ser atendido com os catálogos, né? Sim. E quando eu chegava, o dono do mercado, ô Vini, vem para cá. Os vendedores ficavam... da vida, bravo pra caramba, mas eu ia lá e eu fui construindo. E eu enxerguei que a área comercial já estava dentro de mim. Que o esporte, ele me preparou com essa questão de lidar com pessoas, falar com todo tipo de gente, bom caráter, mau caráter, gente rica, pobre, com pouca instrução, com muita instrução, muito conhecimento. Então o esporte fez eu aprender a entrar e sair de todo tipo de lugar e ser algo natural, essa coisa da competitividade, da pressão, de querer sempre ser o melhor, não pisando em ninguém, fazendo sacanagem com alguém, mas falou, não, cara, eu preciso vender mais que todo mundo, eu preciso ser o campeão de vendas. Isso o esporte me trouxe. O teu futebol meio que ele te deu assim esse lado competitivo, né, de você querer tipo assim, eu quero ser o cara que vende mais. Porque no futebol a gente tem essa, eu não quero, né, joga a resenha, aquela pelada, né, que a gente fala. Aí tem 10 minutos, 2 gols. Você já jogar. Todo mundo jogou isso aí. 10 minutos, todo mundo. Quem não? Mas o cara quer entrar na quadra, vai lá, tem 2 horas da empresa, né? Tem 2 horas pra jogar ali e tal. 10 minutos, 2 gols, 2 horas. O cara quer ficar 2 horas jogando sem parar, mano. O cara não quer perder pra ninguém. Então, meio que o futebol, ele te deu essa tônica de competitiva, de você que não, vou dar o melhor, vou entregar o melhor pra ter um resultado melhor. Então, já vem do futebol. Você teve isso no futebol? Eu falo que totalmente. É isso aí mesmo, você falou tudo. Eu assim, chega até a ser difícil eu conviver, de conviver. Não sabe brincar. Não sei brincar. Esses meus amigos que passaram comigo assim, profissionalmente falando, depois do futebol, eles falam, cara, é insuportável trabalhar contigo. Porém, a gente aprende muito. Sim. Mas, cara, você é o tempo todo querendo melhorar, querendo alcançar. Se esse mês foi 200, o mês que vem eu quero 300. Sim. Mas isso é algo meu. Né? Eu costumo dizer o seguinte... eu jamais cobro de alguém aquilo que a pessoa não vai poder entregar. Sim. O Vinícius se cobra, o Vinícius quer crescer o tempo todo. Então, assim, isso no início era muito difícil eu entender. Eu achava que todo mundo tinha que ser igual ao Vinícius, competitivo, querendo resultados melhores. Te frustrava muito, o Vinícius? Muito. Porque eu comecei a perceber, Rodrigo, que as pessoas, elas param pelo caminho. Elas não querem melhorar, só reclamam. E se tem uma coisa que eu abomino, é a justificativa. Eu costumo dizer o seguinte, ou tu dá resultado, ou você justifica. Os dois não dá. E hoje a pessoa parece que ela foi programada a se justificar. Em todas as áreas.
Pode ver em casa. Quem tem filho aí, né? Você pede Sim. uma coisa pro teu filho, ele não fez. A primeira coisa que ele vai falar, mas foi. Não, sempre não, tem alguma parou, coisa. tá justificando. Não fez porque você não fez, porque senão dava para fazer. E no mundo corporativo, empresarial, eu já criei muitas equipes em outros estados para outras empresas. O que eu percebo é isso. As pessoas vivem justificando. Então, eu venho de um mundo competitivo, Sim. pressão o tempo todo, que nada me assusta. E hoje as pessoas todas fracas, infelizmente, assim, não generalizando, mas as pessoas querem ganhar mais, ter cargos melhores, mas são fracas de mente, não conseguem evoluir, sentir dor e não ir para frente, não conseguem ser cobradas, porque se são cobradas, acham que estão sendo muito cobradas, então é complicado. Tu acredita que essa visão que você tem, né, do mercado, ela meio que é construída por conta da... Hoje a gente vive um mundo digital, certo? E não só o mundo digital, mas toda... Eu converso muito com a minha filha, eu uso minha filha como exemplo porque ela é de casa e tal, e eu posso. Eu falo muito o seguinte, todo o contexto muda a pessoa, né? O que acontece? Um comportamento, ele não vai ser mudado em uma sessão de alguma coisa, ou, por exemplo, num bate-papo, ou numa palestra, não vai ser. Teu comportamento não é mudado assim, de uma hora para outra. Ele é mudado devagar todos os dias. E a mídia, quem melhor para mudar um comportamento de uma pessoa do que a mídia que todo dia, por exemplo, numa novela, você quer implantar alguma ideia na cabeça de uma pessoa. Todo dia tu fica pincelando bem devagarzinho aquela ideia ali e tal. Você no seu ponto de vista, você acha que de repente esse contexto que a gente vive hoje, que é um mundo dinâmico, tudo muito rápido, mas tudo muito sem preparo, né? Que nem você no futebol, tu começou nos 11, certo? Então você treinou pra caramba, tu chegou nos 16 anos, tu já tava com físico diferente, já aguentava porrada de cara grande, já levantava e ia pro jogo normal. Hoje, não também, como você falou, não vou generalizar, mas uma criança de 11 anos tomar uma chegadinha mais forte, é capaz de nem jogar mais, né? Por conta de machucou, não quero mais, sentir dor e tal. Porque muitas vezes, igual jogadores hoje, né? Muitas vezes o cara chegou tão rápido, ou saiu dos 11 pros 2, já tá ganhando dinheiro pra caramba ali jogando bola, que no teu tempo, de repente, era bem mais complicado, porque a demanda e a qualidade também era bem melhor, né? Mas hoje, o bom empresário quebra esse tempo que é importante para as pessoas se desenvolver, e aí o cara pega e simplesmente chega rápido, só que sem preparo, sem emocional consolidado. A gente vê aí, por exemplo, o próprio Neymar mesmo, um exemplo disso, é um cara gigantão, bom de bola, rico pra caramba, só que muitas vezes ele demonstra, né, levando pro lado do futebol, ele demonstra uma fraqueza emocional, né? O 6-0 que eu sou santista, né? Enfim, vamos falar de coisa... Não. Até hoje tá doendo, porque pro Vasco, pelo amor de Deus. Enfim, 6-0, aí o Neymar vai lá e chora no campo. E aí a torcida, por exemplo, foi lá e cobrou dele e falou assim, pô, Neymar, se tu, que é o cara, velho, tá chorando, e esses caras aqui, mano? A torcida tá errada? Não. A cobrança que ela fez assim, pô, tu tem que ser o cara, velho, o super-herói dos caras, pô. Porque se tu que é o cara, é o nome do time, tá desse jeito, cara, quem dirá esses caras aqui que é tudo perna de pau, mano? Então, na tua concepção, tu acha que esse salto tão grande que tá acontecendo, né, de evolução tecnológica e tudo mais, tá deixando as pessoas mais despreparadas emocionalmente e também na parte do conhecimento, né, de buscar o conhecimento? Ou você acha que, de repente, é da pessoa mesmo? Qual é o teu ponto de vista? Rodrigo, eu tenho convicção. Isso aí é um ponto importantíssimo que você levantou, e eu tenho uma convicção que muitas vezes eu sou bem julgado, assim, pô, você tá falando, tá ultrapassado. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma que essa geração, sem falar mal dessa geração, porque tem muitos jovens bem-sucedidos, né? Que a gente vai falar com um jovem desse, o cara fala, pô, mas quanto tu ganha? É a geração mais rica. Isso. Né, que enriqueceu mais rápido. Materialmente falando. Isso, materialmente falando, exatamente. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa geração é completamente despreparada emocionalmente, sem generalizar. Claro. Né? A gente nunca vai generalizar nada. Mas eu me deparo muito com jovens, e esses jovens estão se tornando adultos fracos de mente. E qualquer coisa abala. Eu levo muito em consideração a criação. Que nem eu falei, eu tenho 50 anos, a gente praticamente todos da mesma geração. A nossa criação foi diferente. A minha criação, eu não tinha tempo para sofrer.
Eu não tinha tempo pra... Eu caí, eu vou ficar uns 5 dias caído. Eu tinha que levantar na mesma hora. E hoje em dia, eu vejo o quê? Um jovem que ele tem uma decepção na escola. Amorosa, às vezes com a namoradinha e tal. Amorosa, um ficante, qualquer coisinha no dia a dia ali. Ele precisa entrar no quarto, ficar lá 2, 3 dias abatido, precisa postar lagriminhas nas redes sociais. E isso pra mim é mente fraca. Sim. Então, às vezes eu falo isso, discuto isso muito com os meus filhos. A Pietra tem 23 anos, meu filho, o Enzo, tem 19. E eu tenho a Lorena com 9 anos. Né? Então, não vou nem falar da Lorena porque a gente não entra muito nesses assuntos. Mas o que eu falo para a Pietra e para o Enzo é isso. Olha, se vocês se prepararem mentalmente, se forem fortes, entender que a vida vai bater mesmo, que vai cair mesmo, que vai ter problema sim, que vai ter dificuldade, vocês se prepararem mentalmente, que vocês podem, que vocês conseguem, que independente do que aconteça, se vocês tiverem convicção naquilo que vocês estão fazendo, vocês vão chegar sim. E ninguém nada vai impedir vocês, vai ser tudo mais fácil. Se vocês entrarem nessa onda que está sendo pregado na televisão, na internet, sim. De que você é bonito, essa coisa melancólica, essa coisa de dorzinha aqui, dorzinha ali mentalmente, vocês vão sofrer muito mais. E aí é o que eu falo. Não sou contra psicólogo, não sou contra tratamento psicológico, pelo amor de Deus. Sim. Não estou aqui para falar isso. Mas, por exemplo, eu nunca passei por psicólogo. Por quê? Porque eu tinha que me reinventar, eu tinha que ir para frente, eu tinha que enfrentar o problema de frente. E hoje, qualquer coisinha, eles estão sendo abalados. Então é uma geração inteligentíssima. Sim, muito. Acima muito da inteligente, curva. acima da curva, muito inteligente. É uma geração próspera, financeiramente falando, porque eles estão conseguindo essa coisa, né, da internet mesmo. Eles já estão muito mais habituados. Muito intelectualmente falando. Também. Mas eu não tenho dúvida. É o que eu falo. O meu filho fala, pai, se você senta... Os meus amigos falam, caramba, teu pai, a mente dele é um absurdo. Então, se eles conseguissem aliar esse dinamismo que eles têm, né, com a internet, com essa coisa digital, e se prepararem mentalmente, com certeza vai ser uma geração de um futuro brilhante. Mas me preocupa, Rodrigo, me preocupa sim. Eu vejo até uma situação assim, né, o que eu falo bastante, Vinícius, assim, isso é muito claro. As pessoas hoje, de modo geral, pela internet, televisão, essas coisas, eu falo que essa questão da ostentação, ao meu ver, assim, foi algo muito negativo, porque hoje todo mundo quer ser. Não, hoje todo mundo quer ter, antes de ser. Sim. Então é bem essa pegada. Quando você se prepara para algo, igual você falou, o cara tá lá numa empresa, o cara vem preparado, vem se preparando, estuda, vem com o intuito de estudar, as coisas mudam. Eu vou até falar, eu estava numa reunião esses dias com vários vendedores, tinha por volta de 10 vendedores. E aí eu estava pontuando a questão de tão importante que é a comunicação, que a gente precisava ler mais livros e tal, igual eu tô lendo toda a série do Napoleão Hill, fantástico. Show de bola. E aí eu falei, pô, eu quero saber quantos livros cada um aqui conseguiu ler durante esse ano. Aí todo mundo falou assim, pô, Inê, todo mundo quieto. Eu falei, pô, quantos? Ninguém tinha conseguido ler um livro. Aí eu falei, pô, você trabalha com vendas, você quer ter sucesso, você quer colocar mais grana no seu bolso, e você não lê um livro? Você não buscou uma comunicação melhor? Alguma coisa está de errada. Então eu acho que essa preocupação, você também sente isso, assim, essa falta da busca de se preparar para ter, de fato? Com certeza. Isso aí é um fato. Antes eles quererem ser, eles querem ter. E aí acaba que atropelando esse processo, né, de não se preparar, de não buscar, né? Eu costumo dizer o seguinte também, Enir, tem muito do natural que já nasce com a pessoa, e eu levo muito isso em consideração, até por ter vindo do esporte, porque tem aquele que tem o talento natural e tem aquele que se desenvolve. Sim. Cristiano Ronaldo e Messi, vamos Exatamente, perfeito, né? Eu falo, por exemplo, numa escala, nossa, eu e meu filho, eu nasci com o talento, ele não, mas ele está buscando. E ele conseguiu chegar ao nível de ser jogador profissional de futebol pela busca incessante de aperfeiçoar. Então, muitas pessoas falavam, não, ele é fraco, ele é não sei o quê. Eu olhava para ele e falava assim, pega isso como degrau. Você abate na cabeça. Isso é normal. Mesmo eu sendo talentoso, eu escutei muito isso. Eu não estava nem aí. Eu pegava isso como degrau. Então, hoje, não existe preparo. Por quê? Porque eles entenderam que, eu solto qualquer porcaria na internet e eu ganho dinheiro. Quer ver bem rapidamente? Depois a gente vai entrar nesse assunto, mas eu fiz uma seleção recentemente com 12 pessoas que
Se eu fosse olhar uma rigidez assim, bem, olhando assim, falando assim, eu vou me espelhar, eu vou espelhar essas pessoas no Vinícius. Eu não contrataria ninguém. É feio. A situação assim tá grave. Sim. Mas era uma vaga para a área comercial. E eu não achei um candidato que soubesse se expressar corretamente. Caramba. Entrevista eles falando taus. Nada contra, Nada contra quem fala sim, taus, sim. mas tem um ambiente correto para isso. Falar tal, sim. Perfeito. Numa entrevista de trabalho, você vai falar taus, né? Então, assim, eu percebi assim, a dificuldade de se expressar. E aí, como que é para uma área comercial, uma das principais coisas é você estar uma postura legal, Sim. né? Uma aparência legal. E ninguém tá falando de ser bonito ou feio, mas uma aparência, uma barba bem feita quando é um homem, uma mulher com o cabelo arrumado, uma vestimenta adequada e principalmente saber se expressar. E aí eu fiquei assustado. Sim. E aí quando eu falei, bom, eu preciso afrouxar um pouco, senão eu não vou pegar ninguém. Eu preciso afrouxar, tentar enxergar com outros olhos e fui. É o que eu fiz. E aí levei 12 pessoas para um treinamento. Dessas 12 que confirmaram, apareceu 5. Elas desistiram? Caraca. Apareceu 5. 7 desistiu. Certo? Sem a menor satisfação. Só não foi. Sem a menor satisfação. E aí, eu sou um cara que eu quero entregar sempre o melhor. Então, eu peguei o melhor local, eu me preparei, eu fiz a melhor recepção. Apareceu 5. Não tem problema, eu vou dar o meu melhor para esses 5. Desses 5, teve gente que chegou de chinelo de dedo. Aí é difícil. Você tá entendendo? Então, assim, aí você fala, pô, mas aí você tá julgando. Não tô julgando. É uma entrevista de trabalho, era um treinamento. São momentos diferentes. Momentos diferentes. É como você falou, tem um momento que o cara andar de chinelo na praia, em casa, Sim. vai andar pela Ninguém rua. tá falando ok. que precisa chegar de sapato caro, mas né, uma coisa Sim. adequada. Sim. E aí eu fiz o treinamento, dei o treinamento, todo mundo ali empolgado e tal. Pergunta se tem hoje alguém trabalhando. Aí você vai ver as pessoas. Você olhava essas pessoas que... Tu conseguiu preencher a vaga? Não, então, eu falei assim, eu vou dar uma oportunidade para vocês 4. Olha que legal, para os 4. Caramba. Ah, é maravilhoso, isso, aquilo, tudo. Hoje eles passam o dia inteiro postando coisa na internet, só que eles esqueceram de me bloquear. Então eu tô vendo, o dia inteiro postando coisa na internet, postando coisinhas, no dia a dia, não sei o que, isso aqui. Não tô trabalhando. Então o que eles queriam? Eles queriam algo. Eles queriam ter algo, que é o que você abordou agora, Nir. Eles queriam ter algo antes de ser. O que eu precisava ser? Uma pessoa preparada, que estuda sobre a vaga. Teve gente que chegou para treinamento, para entrevista assim, mas o que é? Eu até brinquei, falei, ó, se eu tô indo para uma entrevista, eu sei qual é a empresa, o que ela quer, quanto tempo ela tá no mercado. Até para você ter um discurso bom pro entrevistador, né? Pra quem É tá assustador, Nir. Tem que seguir, por exemplo, são 2 fatores, né? Primeiramente a questão da resiliência, que eu acho que hoje, como você mencionou desde o início, falta demais. Eu vou até contar uma história rapidamente. Eu estava, depois da pandemia, estava como motorista de aplicativo, fiquei 3 anos, fiz o canal no YouTube, e aí me pintou a oportunidade de eu representar a Pacto aqui na Baixada Santista. E aí eu fui, com todas as dificuldades que eu tinha naquele momento, fui falar com as pessoas falaram, onde que eu chegava era motivo de ironia. Pô, tu tá louco, meu? Jamais, ninguém vai proteger o seu carro com isso. E foi várias... Onde eu ia, o pessoal, pô, chegar chorando mesmo em casa, que realmente tinha momentos que era difícil. Hoje, graças a Deus, a resiliência que você falou do futebol, que a gente tem, das pancadas que nós tomamos, por exemplo, isso não é legal, mas teve vários momentos da minha casa que eu chegava lá, você não gosta dessa mistura? Não tinha. Era feijão com farinha e sal para dar um gosto, porque não tinha mistura nenhuma. Então, pai, eu não gosto de um café. Não tinha essa. Era o que tinha, era chá, café, o café preto. Então, assim, a resiliência que nós construímos lá era muito forte. Me levou hoje a construir a Pacto aqui na Baixada Santista da maneira que está. É um ponto positivo pra caramba. E a outra questão é a questão das regras, né? Hoje em dia, tudo é comum, né? Não, é que eu não gosto de fazer, eu quero ir do jeito que eu quero. Pô, meu amigo, não, mas tem uma regra. Tu vai no evento, tem uma regra específica. Tu vai no trabalho, tem uma regra específica. Não é assim da maneira que você quer. E eu acho que hoje, como você falou mesmo, é a dificuldade gigante, né? Como você mencionou, gente de chinelo na entrevista. É bem isso, né, Vinícius? É aquilo. As pessoas elas estão, principalmente os jovens, eles estão justificando essa falta de buscar o crescimento, de ser melhor, com essa questão do TDAH, não sei do que, síndrome não sei do que, enfim, eu sei que tudo isso é comprovado, existe. Eu não estou julgando aqui as pessoas que estão em tratamento e está tudo certo, né?
Mas eu penso o seguinte, quando você quer mudar a tua história, quando você quer fazer aquilo que você vai fazer bem feito, não tem doença, TDAH, porque eu fui criado assim. Então eu imagino o seguinte, você vai fazer aquilo, vai lá e faz bem feito. Foca naquilo lá, vai lá e faz. Eu falo pro meu filho o seguinte, eu falei para tu lavar a sacada, seja o melhor lavador de sacada. Pô, o que é isso, pai? Sabe por quê? Porque se tu pegar essa responsabilidade que você tá tendo agora e for o melhor, pegar os cantinhos, detalhes que eu nem imaginava que você fosse fazer, quando você tiver numa situação diferente, num cargo, numa empresa, ou como um profissional liberal, o que for, um motorista de aplicativo, seja o melhor motorista de aplicativo. Eu já usei muito esse serviço, Enir. Eu já entrei em carro que eu falei, para aí que eu vou descer. Fogo. Coisa horrível. E já entrei em carro que o cara tinha servicinho, o senhor quer uma água, o senhor quer isso. E carro normal, simples, não estava falando de carro executivo. Então assim, eram diferentes, era o cara que pensava, eu sou motorista de aplicativo, eu vou ser o motorista de aplicativo. Sim. E hoje as pessoas elas não estão nem aí. Elas querem só justificar por que elas não chegam, mas elas querem ter. E isso que você citou é muito importante, Anir. A nossa geração, eu falo também pela minha criação, nós não tínhamos essa coisa de opção, de optar. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Eu não tenho... Eu lembro que eu ia com uma calça para a escola a semana inteira. Para minha mãe lavar na sexta-feira, para eu voltar na segunda com a mesma. Sim. Hoje, se o teu filho repetir uma calça no outro dia, para eles é algo que, eles vão falar na cara dos pais. Pô, de novo essa calça? Pô, eu só tenho 3 tênis. Caramba, 3? Você tem 3? Eu falo, cara, eu até brinco isso, por isso que eu falo que eu sou um pouco assim, né? Meus filhos falam, pai, só que graças a Deus, os meus filhos estão entendendo essa parte, que mesmo no mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo completamente diferente, mas a mente deles é mais blindada, é mais blindada, graças a Deus. E voltando pro que a gente estava... E aí, o que levou o Vinícius, então, Tava na área comercial, e o que levou você a abrir o seu negócio, empreender? Rodrigo, foi bem inusitada essa situação. Quando eu me separei... Essas histórias, às vezes, desculpa, são as melhores. Legal. Quanto mais inusitado, porque é engraçado como os bons negócios, eles vêm de maneira inusitada, né, geralmente. Eles vêm de uma situação ou então de um momento. Mas continua, desculpa, Tito. Eu comecei a empreender de uma forma bem inusitada, né? Eu me separei da minha ex-esposa e eu era um representante comercial de uma empresa, determinada empresa, e eu vendia ração. Sim. No interior de São Paulo, aquela região ali de Avaré, Botucatu, São Manuel, Jaú, né? Sim. Eu peguei toda aquela região e eu me tornei o maior vendedor de ração dessa marca nessa região. Porém, quando eu me separei, foi uma coisa inédita no Brasil, o juiz deu a guarda dos meus 2 filhos para mim. Então, assim, difícil demais. Eu nem esperava isso, até porque a mãe deles não era uma pessoa ruim, uma pessoa que tinha problema, nada disso. Ela era uma pessoa normal, pelo contrário, uma ótima pessoa. Mas o juiz, hoje a gente entende por quê, a gente sabe, muitas vezes a gente não entende no momento o que Deus está fazendo, a gente só vai entender lá depois, na frente. Hoje nós entendemos, né? Mas na época, poxa, eu tinha que trabalhar. Eu falei, meu Deus. E ainda o juiz perguntou, você quer ficar com a guarda? Eu falei, quero. E aí eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo mais vender, trabalhar, porque eu saía cedo de casa, ia para as outras cidades e cuidar dos meus filhos. E aí eu falei, bom, eu vou abrir minha casa de ração. Eu vou abrir meu pet shop. Eu lembro até hoje que falaram assim para mim, você é maluco? Eu não tinha nome assim, eu não tinha entrada em banco, capital de giro, eu não tinha nada disso, nada disso. Até os meus familiares me aconselharam, não seja maluco de fazer isso, hein? Não seja louco, você vai quebrar em 2 meses. Olha, a primeira crença limitante do familiar, né, cara? Não vai que isso é loucura. Não faça isso. E aí eu lembro que eu estava uma noite, eu tinha colocado os meus filhos para dormir, nós morávamos num sobrado, eu escutei literalmente Deus falar para mim, pega uma folha, um lápis e desenha teu pet shop. Eu achei que eu tava maluco, escutando, falei, meu Deus, né? Vou desenhar, não custa nada, já tô aqui mesmo. Só que daí eu escutei, eu desci com um caderno, peguei e falei, pô, eu não sei nem desenhar. Só que eu comecei a arriscar, fiz assim ali, tal, e fiz ali um pet shop e tudo. E não escutei mais, eu falei, devo estar maluco, subi, voltei a dormir. No outro dia, mandei os meus filhos para a escola, só morava eu e os meus 2 filhos. Sim. E escutei a voz de novo e falei assim, pega o carro e sai procurar teu pet shop, o ponto. Eu falei, não vou fazer. Eu tô ficando maluco. Não dá pra fazer isso, né? Eu entrei no carro e essa voz sai. Parei o carro e falei assim, tá bom. Então, pra onde que eu vou?
Falou, vai que eu vou te direcionar. E eu escutava, pra direita, pra esquerda. Eu conto essa história, parece coisa de doido, né? Mas eu escutava literalmente, pra direita, então eu pra sou esquerda. doido. É. Só te cortando rapidamente, a minha foi semelhante. Eu saí de um encontro de empresários e tava para abrir uma loja na Praia Grande da Pacto. E eu saí lá no início da Kennedy, lá perto do fundão lá. E eu falei, Deus, se for para abrir a loja da Pacto, o senhor vai me apresentar hoje dessa avenida. E eu vi a presidente Kennedy toda. Quando chegou lá no final, não apareceu nada. Eu falei, senhor, entendi o seu recado, realmente não é o momento para abrir, ok. Aí quando eu termino de falar isso, eu viro pro lado. Quando tá lá, tá, aluga-se. Olha aí. Mas da hora, eu voltei, a loja tá lá. Aí, graças a Deus. E foi isso, exatamente. Vira aqui, vira ali. Eu parei numa avenida super movimentada, que eu nunca tinha prestado atenção naquela avenida. Não era longe da minha casa, mas super movimentada. E tinha mercado, padaria, casa de construção, quitanda, bar. Tudo que você imaginar, mas não tinha o pet shop. Aí eu parei meu carro em frente a um salão de estética. Salão da Andréia, lembro até hoje. E do lado tinha uma porta fechada, só que tudo destruído. Calçada destruída, tava na terra, bem feio. A voz falou assim, bate ali no salão. Toquei lá, a Andréia tava fazendo uma cliente. Olha, para falar a respeito aqui do lado, falou, isso aí é um lugar que o pessoal entrava com caminhão, é tudo destruído, tá abandonado. Aí eu pensei, pô, tá vendo, eu tô ficando maluco, eu tô escutando a voz errada. Não, tá bom, desculpa incomodar. Quando eu virei e fui sair, ela falou, se você quiser o contato eu te dou, porque a mesma proprietária daí é daqui do meu local. Eu falei, caramba, que coisa esquisita. Falei, eu quero, tudo meio assim, né, sabiado? Eu falei, eu quero. Ela me passou o endereço, falou, ela mora aqui pertinho. E assim, eu fui com o carro, bati. Quando eu bati, a pessoa não atendia. Quando eu fui entrar no carro, saiu uma mulher, toda assim, ela tava bem alterada e com uma faca na mão. O que você quer? Eu percebi aquilo, eu falei, não quero nada não. Eu tô indo embora. Não, por que você tá batendo aqui? Aí a voz falou assim, fala com ela. Fala com ela. Vou tomar uma facada. Vou tomar uma facada. Eu conheço a mulher tá, sei lá por que com essa faca na mão, pareceu uma maluca na minha frente. Só que aí eu comecei a falar com a mulher. E eu não falei nada do ponto comercial, da loja, nada. Eu fui acalmando a mulher, fui entendendo o que eu tinha que falar ali naquele momento. A mulher começou a chorar copiosamente. Eu consegui tirar a faca da mão dela, peguei o telefone com ela do marido dela, chamei o marido dela, um cara enorme, veio rapidão de moto, ele estava no trabalho. O que está acontecendo? Eu falei, olha, me perdoa, eu não conheço vocês, eu vim aqui, mas eu tô indo embora, ela tá mais calma. Aí eles não tinham brigado, não era nada, eles eram muito bem financeiramente. Quando eu fui embora, eu falei, Deus abençoe vocês aí e tal, e tô indo embora. Ele me chamou, mas por que você veio aqui? Aí eu só falei, não, fica tranquilo, resolve aí com a tua esposa, depois uma outra hora a gente conversa. Ele insistiu. 3 vezes ele insistiu. Aí eu falei, olha, eu vim por conta do ponto lá, mas depois a gente conversa. Ele falou, que ponto? Ali do lado lá? Eu falei, isso. Falei, só um minutinho. Ele entrou para dentro, me volta com uma chave na mão e falou assim, o ponto é teu. Eu falei assim, como assim o ponto é meu? O ponto que é louco, teu. Hein, cara? Eu falei assim, como assim? Aí eu escutei a voz falar assim, você faz o natural e o sobrenatural eu faço. Meu Deus. Você me arrepia agora, velho. O ponto é teu. Caramba. Eu falei, não, o ponto é teu. Pode ir lá. Eu falei, meu Deus. Aí cheguei lá, abri a porta, que não dava nem para abrir direito. Quando eu abri, tudo destruído. Mas destruído, não tinha fiação, não tinha nada, uma coisa feia. Eu tô com a porta aberta, assim, olhando assim da entrada, que não dava nem para entrar, que dava até medo para entrar. Me para uma Saveiro atrás. E aí, Vina? Não sei o que lá, materiais elétricos, não sei o que e tal. Paulinho Albuquerque, materiais elétricos. Cara que fazia 1000 anos que eu não via. E aí, Paulinho veio, me abraçou, me beijou, não sei o que. O que você tá aprontando? A voz falou assim pra mim, fala, que você vai abrir o pet shop. Eu falei, não, Paulinho, eu tô pensando em montar um negócio. Aí, o que você vai montar aqui? E ele já foi entrando. Eu falei assim, vou montar um pet shop. Ele falou, rapaz, espera um pouquinho. Voltou no carro, pegou um lápis, um caderno, uma caneta. Falou, cara, você já sabe onde vai ser o caixa? Aí eu falava, meu irmão, acabei de abrir a porta aqui, cara, eu não sei onde eu vou colocar nada. Não, aqui seria legal e começou. Você vai precisar de uma tomada aqui, uma tomada ali. Começou a fazer ali um negócio, pegou o telefone e eu calado. Pegou o telefone e ligou na loja dele, que eu nem sabia que ele tinha loja, e grande na cidade. Sim. Me manda isso, eu fazia assim pra ele. Não. Tem dinheiro não, calma, pô. peraí, calma. Ele fazia assim pra mim, não, calma aí.
E foi pedindo todo o material e manda entregar. Ele desligou o telefone. Eu falei, Paulinho, eu falei, pera. Esse é meu presente pra você. Eu falei, meu Deus, como assim, cara? E aí as coisas começaram a acontecer. E essa voz sempre você faz o natural. E aí eu empreendi, abri a loja. 6 meses depois eu não tinha mais lugar para botar tanta mercadoria. Me tornei o segundo maior lojista da cidade. Cara, fiquei 6 anos. E aí cidade que era? Botucatu, interior de São Paulo. Fui para um ponto que eu queria ir de frente para um supermercado. Então fiquei com 2. Depois eu fechei uma para ficar com a grande. Então foi aí a minha história, o início de empreender. Né? Eu contei tudo isso para vocês entenderem assim como eu comecei o início do empreendedorismo. Cara, espetacular, cara. Espetacular. Era pra ser tua mesmo, porque tu vê, né? Tudo coincidiu. É aquilo que a gente conversa de vez em quando, né? Quando as coisas são pra acontecer, elas vão conspirando pra aquele ponto de intersecção, né? Que vai acontecer. Elas vão conspirando aqui, ó. Pum. Aí acontece a coisa. Tu falou isso no... Eu falei pra tu. Chegamos. E essa questão do... Porque aí você tava empreendendo no ramo de ração e tal. E como foi essa chegada sua? Porque eu sei que antes de você montar a sua empresa, você atuou numa empresa próxima do seu segmento atual, né? Isso. E aí, o que acontece? Com quase 6 anos de pet shop, muito bem consolidado, bem financeiramente, só que eu tinha um problema que eu não sabia delegar. A minha segunda loja tinha 7 funcionários e eu não sabia delegar. Eu tinha que estar lá. Então, eu abria o meu pet shop de segunda a segunda, das 7 da manhã às 8 da noite. Então, eu tinha funcionários, mas eu tinha que estar lá. Então, isso consumiu muito a minha vida, os meus filhos, né? Então, a perua deixava eles lá na loja, eles ficavam comigo. E um determinado dia, o meu filho pequeno, eu vi que ele estava triste no carro, a gente indo embora. Eu falei, o que está acontecendo, filho? Olhando pelo retrovisor, ele falou, nada não, pai, tá tudo bem. Não, fala, filho, fala. Ô, pai, ó, eu sei, eu tô feliz com a loja, tudo, mas o senhor nunca mais jogou bola comigo. O senhor nunca mais parou para jogar um videogame comigo. Aquilo foi muito impactante para mim. Foi muito difícil escutar aquilo. E eu falei, caramba, eu preciso mudar isso. Coincidentemente, na mesma semana, um amigo de Santos me fez uma proposta de uma empresa, de ser sócio dele numa empresa de LED. E que na época era o início dessas placas que tem de LED sobrepor, de embutir, redonda, né, enfim, quadrada. Falei, cara, tá um estouro isso aqui. Eu fechei um negócio agora com a rede CVC de viagens, as 14 lojas da Baixada, eu ganhei 160 mil, uma pancada só. Se você tivesse aqui comigo, era metade seu, metade meu. Eu falei, opa, e você cuida da área comercial e eu cuido da área operacional. Eu falei, caramba, quer saber? Vim para Baixada, falei, pô, eu vou fazer isso. Vim escolher um apartamento aqui, falei, primeiro vou preparar lá, depois eu boto a loja à venda lá. Não consegui achar nada em Santos e um amigo que jogou com a gente na época, o Thiago, não sei se você lembra do Thiago, o Careca, que hoje é dono de uma das lojas lá no Shopping do Carro, eu esqueci o nome da loja dele de veículos lá, o Thiago. Ele falou, pô, cara, vem me visitar aqui na Praia Grande. Eu não conhecia a Praia Grande. Sim. E ele mora atrás da Malé, morava atrás da Malé. E eu amei aquele pedacinho ali da Praia Grande, da Malé. Acabei dormindo na casa dele. Falou, cara, tem um corretor amigo meu que amanhã cedo vai te pegar e vai te apresentar o teu apartamento. Falei, pô, Thiago, vai te apresentar o teu apartamento. Dito e feito, o cara foi, me mostrou o apartamento, eu falei, é meu. É meu. Peguei esse apartamento, voltei para Botucatu, fiz toda a negociação lá muito rápido, peguei meus filhos e tchum, para Praia Grande. Vai encurtar a história. 1 ano depois, por divergências de pensamento, essa coisa, né, de eu ser um cara acelerado, que quer ir para frente, crescer tudo, e o cara tava bom aquela vidinha, acostumado com essa parte de eletricista, assim, que, não, para mim só colocar ali tá bom. Não, vamos crescer. A gente nós desfizemos a sociedade e eu passei quase 1 ano, uma batalha tremenda, só saindo financeiramente. Eu não conseguia me colocar no mercado, não conhecia o pessoal na Baixada Santista, ao ponto de eu chegar a passar fome. De ter o meu apartamento. Eu morava num apartamento, a coisa mais linda ali no Forte. Lindo mesmo, lindo. E ao ponto, bem humilhante mesmo, de eu morar no cubículozinho ali que tem do pessoal que é de casa de máquinas. Assim, humilhante. E chegou uma época que eu acho que meus pais nem sabem disso. Eu mandei os meus filhos que estavam nas férias. Eu não tinha o que comer, literalmente. Então, assim, quando você fala assim, eu passei fome, mas tem arroz, tem um feijão, você não tinha nada. Não passa fome. Eu tinha a garrafa d'água dentro da geladeira. Ao ponto de eu deitar no colchão, porque meus ombros eu tinha perdido tudo. E eu falar assim, Deus, eu não vou nem ficar me mexendo muito para não sentir mais fome. E deitei literalmente. Aí a campainha tocou,
Um cara lá do 33, lá de baixo, que era meu vizinho do apartamento Fera, falou, o senhor gosta de... O meu pai perguntou se o senhor gosta de cachorro quente. Eu falei, gosto. Meu pai mandou entregar pro senhor. Então, Deus cuidando da minha vida ali. Eu falei, meu, não vou morrer de fome. Sim. Então, foi um momento muito difícil. E nesse período, eu fui pedir um favor para um lojista em Praia Grande, não vou citar nome. O que eu fui falar? Falei, olha, eu tô passando um momento difícil na minha vida e eu vim aqui te propor o seguinte. Eu vou fazer o que você precisar dentro do teu mercado. Varrer chão, lavar banheiro, arrumar estoque, atender, arrumar gôndola, o que você quiser. E no final do dia, você me dá aí 2 cenouras, 3 batatas, um pouquinho de arroz, só para eu levar para casa até as coisas melhorarem para mim. E a resposta dele foi assim, olhou para mim e falou assim, pô, as coisas não funcionam assim. Manda teu currículo. Eu falei, pô, cara, você não tá entendendo, eu tô passando fome e eu não quero te pedir nada. Eu venho aqui, eu quero trocar, eu quero aqui, trabalhar. Você abre às 7 horas, eu chego às 7. Passo o dia inteiro, você não precisa me dar nada. Eu passo o dia inteiro e no final do dia você não precisa me dar dinheiro nenhum, eu não quero dinheiro. Eu preciso levar alguma coisa para minha casa. E eu tava sozinho, meus filhos não estavam lá comigo, né? Sim. Graças a Deus. E aí ele falou, não, de novo, ele falou, não, cara, isso aí não funciona assim. E aí eu falei, não, tá tudo bem, não tem problema. Quando eu fui sair, sabe aquele mercado lotado, e aí pra acabar mesmo, pra pisar no peão, a hora que eu fui sair, ele deu um grito pro cara lá da padaria, ó, fulano! Todo mundo olhou assim e falou assim, ó, faz o seguinte, pega uns 3 pãozinhos aí pro rapaz aqui. Todo mundo olhou pra mim na hora. Eu falei, meu Deus, eu falei, não, cara, não é isso não, eu vim aqui atrás de outra coisa, mas quero te agradecer. E, cara, eu fui chorando daquele mercado até quase na minha casa lá no Forte. E no caminho, eu encontrei uma pessoa que tinha jogado comigo, estava numa praça, e eu tava de cabeça baixa, ô Vini. Aí a gente começou a conversar e ele percebeu que eu tava em prantos. E o cara era taxista. E a gente ficou conversando ali, conversando, e eu não tinha com quem desabafar, acabei desabafando com ele. Ele falou, pera um pouquinho, pegou o telefone e ligou para um cara no Rio de Janeiro. O cara tava no Rio de Janeiro. Falou, pô, tô com um cara aqui que é bom, nunca vi um cara área de comercial igual esse cara, assim. Ele tava no Viva Voz, aí o cara não sabia, ele falou assim, deve ser mais um daqueles pé de rato que você me indica aí, que fala que é bom, que não é, que pé de rato é ótimo. Resumindo. Ele falou, faz o seguinte, se ele tiver afim mesmo, isso era uma quarta-feira, fala pra ele domingo no culto lá que eu vou estar na igreja, e eu falo com ele, eu pensei, meu Deus, eu acho que eu não tô vivo até domingo, porque hoje é quarta, eu não tenho o que comer, né? Mas resumindo, eu fui domingo, o cara acabou o culto, ele foi falar comigo e falou, amigão, deixa eu te falar uma coisa. Eu faço entrevista, eu dou treinamento, isso, aquilo, tal, mas eu tô falando contigo faz 1 minuto, meu coração não para de queimar. Meu coração não para de queimar, não para de queimar. Você quer começar amanhã? Eu falei, quero. Eu não sabia nem o que era que eu ia fazer. Eu falei, quero. Só queria, cada pessoa que você convencer a assinar um contrato que eu vou te mostrar, você vai ganhar R$100. Eu falei, quero. Eu pensei, caramba, não deve ser difícil. Aí ele mostrou pra mim no celular e falou, esse aqui tipo era dia 12. Esse aqui já convenceu 18, esse aqui 12, esse aqui eu falei, caramba, os caras 1.800, 1.200. Eu falei, não, eu tô dentro. Já foi calculando né? Se eu convencer 5, já tá aqui entrando. Não passo. Já não tô no aperto. Foi aí onde eu comecei uma associação, eu não vou citar o nome da associação, e eu fiquei durante 8 anos e 8 meses, me tornei gerente nacional, abri 4 estados, me tornei o cara que bateu todos os recordes de contrato dessa empresa, que tem aí já mais de 20 anos. Por conta dessa situação, falando, eu não aceito ficar em segundo de jeito nenhum. Competitividade. Né? Mas foi aí que eu entrei nessa parte aí dessa empresa. Era uma associação que o forte dela eram hotéis, rede hoteleira. Então eles têm vários hotéis, existe até hoje, eles têm vários hotéis onde as pessoas se associavam. Então eu tinha que fazer palestra, eu modelei tudo, a parte de apresentação, eu botava 200 pessoas no auditório do Exército para apresentar, os caras falaram, como que ele consegue isso? Então assim, eu fiz totalmente diferente do que era feito até o momento do Vinícius chegar, né? Foi aonde eu coloquei o Charles para estar junto comigo, ele conheceu, ficou lá acho que 4 anos também, conheceu muita coisa lá. Ele contava bastante história mesmo do teu sucesso mesmo, isso aí ele sempre mencionava e assim, mesmo. Eu posso falar algo assim que é aquilo. Não me ensinaram a fazer, isso eu falo assim, graças a Deus, assim, não por engrandecimento próprio, mas quando eu entrei nesse local, eu não tinha o que comer,
acabei de Sim, falar. sim. Eu não tinha dinheiro para ir, eu não tinha roupa para vestir. Eu lembro que no meu primeiro dia, eu emprestei uma calça, porque ele falou assim, ó, só tem um detalhe, você tem que usar roupa social. Você tem? Eu falei, tenho. E eu não tinha. Eu emprestei uma calça e uma camisa, só que a calça era de uma pessoa e a camisa era de outra. Então a minha camisa enorme e a calça justa. Eu brinco que eu parecia o Patati. E o meu sapato, que não era social, não tinha meia social, eu fui sem meia. E eu lembro que no meu primeiro dia, eu não queria sentar, para que as pessoas não vissem que eu estava sem meia. Então foi terrível, foi terrível. Então eu ganhei roupa no início desse pessoal, ganhei gravata, ganhei comida, só que eu falei, cara, se eu convencer essas pessoas... Eu lembro que na minha primeira semana foram 68 contratos. E tipo assim, os gerentes falaram assim, pera. Como? Não. Quantos? Ele fez quanto? 68. Não. Tem alguma coisa errada. Não, ele não tem. O cara tipo tá assim, com um hackzinho aí. O segundo que fez assim... 10. 8. Na semana, 6. Não, e ninguém me ensinou a fazer apresentação. Ninguém me ensinou a abordar as pessoas, a entrar nos lugares. E foi aí que eu comecei a construir essa história e enxergar alguma coisa que hoje é onde eu tô inserido. Mas é legal que tá falando, né? Porque é o seguinte, cara. Tu vê que a gente nunca tá pronto. A gente nunca tá pronto porque a gente precisa fazer, né? Quando a gente espera ficar pronto, muitas vezes, que nem você falou, ninguém te ensinou a fazer nada disso, mas a tua necessidade... Daquele momento, estava saindo do fundo do poço, que literalmente estava... Literalmente. No fundo do poço. Então, a tua necessidade fez você aprender, porque ou você aprendia, ou você aprendia. Você não tinha outra escolha, né? E aí tu vê, muitas pessoas, e aí serve para quem está assistindo a gente, fica esperando o melhor momento para poder fazer o que tem que ser feito. Começar um negócio, estudar, sei lá, fazer qualquer coisa. Não, vou esperar porque... mês que vem vai estar melhor, eu vou ter mais dinheiro, ou então eu vou fazer isso ou aquilo, eu vou esperar estar numa situação melhor, vou esperar acabar aquele curso. E às vezes, o momento do cara, que nem o ponto da virada de vida da pessoa é agora. Quando ela fala assim, não, eu quero fazer agora. É hoje. Vou começar a fazer agora. Eu não vou ser um especialista agora, mas... No longo prazo, no curto prazo, eu vou adquirir casca, né? Vou adquirir essa maturidade e eu vou me tornar bom no que eu faço, né? Porque o principal tu já tinha, que era a competitividade, né? Entregar mais do que é combinado, porque com certeza você entregava mais do que era combinado, por isso você tinha esse destaque, né? E hoje também, as pessoas às vezes querem chegar no resultado fazendo só ou menos do que foi combinado, né? E só... O mínimo sempre. O só ou menos não vai resolver o problema do cara, não vai chamar a atenção de ninguém, entendeu? Então, quando você fazia a necessidade de você, não, eu preciso fazer grana porque eu preciso comer, mano. Eu preciso comprar meus bagulhos, eu preciso fazer a coisa acontecer, eu não posso ficar parado, né? Então, a tua necessidade te fez E a competitividade já tinha característica, e a tua necessidade nesse momento te fez o cara que conseguiu 68 contratos na semana. Uma semana. E assim, Rodrigo, isso que você falou... É muito sério, porque quando eu enxerguei essa oportunidade, eu parei, eu tinha um carro, eu parei o carro assim, no Canal 2 em Santos, eu falei, caramba, pra onde eu vou? Eu não sei nem apresentar isso aqui, eu não sei aonde eu vou abrir. Eu lembrei de uma pessoa que jogou conosco na época, e ele era diretor do NAI em Santos, da Casa de Detenção do Menor, do lado ali do CT do Santos, ali perto da Santa Casa. Sim. Falei, liguei pra ele, negão, tá no NAI aí? Tô chegando aí pra gente tomar um café. Cheguei lá, parei o carro, entrei, sentei com ele, a gente batendo papo, peguei a revista, mostrei pra ele, negão, é o seguinte, preciso da tua ajuda. Ele falou o quê? Eu comecei a trabalhar hoje nessa empresa aqui e eu preciso apresentar pro pessoal aí. Quantos vocês são aí? Ele falou, nós somos em 12. Pegando todo mundo. E ele até brincou comigo. Falou, Vina, isso é sério mesmo? Eu falei, pô, tá louco? Eu vou entrar aqui dentro pra fazer porcaria, né? Pra fazer besteira. Falou, não, é sério, pô. Então tá bom, eu vou reunir o pessoal. Chamou o pessoal dele no refeitório lá, na cozinha, sentou todo mundo. E eu não sabia apresentar. Mas aquilo, né? A necessidade, a vida, aquilo que a gente já tinha passado por experiência. Eu fui, me apresentei, comecei a falar de alguns tópicos que eu tinha visto na revista, que eram importantes. Só sei, no final, para resumir, de 12, 9 estavam assinando o contrato. Falei, caramba, eu sou bom nisso. Legal, né? 9. Aí eu falei, e um desses 9 virou para mim e falou assim, você já foi no Guilherme Álvaro? Eu falei, não.
Pô, a minha esposa é a chefe do centro cirúrgico lá. Eu falei, é? Falou, pera um pouquinho. Eu falo, Deus é tremendo. Pegou o telefone na hora ali, ele assinando o contrato, chamou a mulher dele, explicou o que era, falou, ó, eu vou pedir pra ele aí então. Você recebe ele? Ela respondeu, sim. O Diogo, na época, tinha me dado só 15 contratos. Eu falei, caramba, como que eu vou entrar no Guilherme Álvaro? Se já 9 estão assinando, faltam poucos para acabar. Eu não vou entrar lá com 5, 6 contratos, né? Quando eu liguei pro Diogo, eu falei assim, ó, eu vou precisar de mais contrato. Ele começou a rir, porque eu tinha pego de manhã com ele. Isso era coisa de meio-dia. Ele falou, como assim? Eu falei, porque daqueles 15, 9 eu já preenchi. Ele falou, o quê? Como assim? Eu falei, 9 eu já preenchi. No primeiro lugar que eu entrei. Ele falou, não, você tá falando sério? Eu falei, já preenchi. E eu tô indo pro Guilherme Álvaro. Ele falou, não, Guilherme Álvaro ninguém entra. Eu falei, eu tô indo pro Guilherme Álvaro. Você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Eu vou entrar dentro do Guilherme Álvaro. Ele me encontrou, me deixou lá com 40 contratos, 40 revistas. A esposa do rapaz estava me esperando. Me colocou dentro do centro cirúrgico, numa sala, que é uma antessala, que os enfermeiros ficam ali de cada cirurgia. São equipes diferentes. Sim. Ela me apresentou, falou, esse aqui é o Vinícius, assim, 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 ele vai ficar por aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, e ela como chefe do centro cirúrgico, toda equipe, conforme for finalizando, eu vou mandando aqui para você. Então foi assim, eu passei o dia inteiro, até 2 horas da manhã eu fiquei dentro do Guilherme Álvaro, falando. Eu falo que foi o dia que eu mais aprendi a falar da associação. Então ali eu fiquei expert. Eu fiz 48 contratos nesse dia. E como era R$100 e eu tinha maquininha, eu recebia na hora o pagamento de entrada de adesão da taxa administrativa. Eu lembro até hoje, eu saí dali, tinha um extra na Costa, 24 horas, não sei nem se funciona ainda. Não, acabou, não tem mais. Acabou? Mas lembra? Mas tinha. Eu lembro até hoje. De frente para a Igreja Universal, tá falando, né? Onde era antigo trem e tal. Isso. Eu peguei o carro, parei direto lá, peguei o carrinho. Venha. Fui pegando, enchi o carrinho, como fazia muito tempo que eu não fazia. E lembrando que a minha filha estava com vontade de comer um salgadinho, meu filho aí que começou a minha trajetória dentro da associação. E assim, eu falo isso de boca cheia. Eu corri atrás, eu desenvolvi a apresentação, eu que fui, eu que queria. E eu lembro que nesse ano eu falei assim pro cara que me contratou, eu falei assim, olha, foi bem no final do ano que eu entrei. Quando deu dia 31, eu liguei para ele e falei, eu quero te agradecer pela oportunidade. Ele falou, cara, eu que tenho que agradecer a Deus por ter mandado você, né? E eu falei para ele assim, eu quero fazer um compromisso contigo. Eu vou passar esse ano inteiro, eu não vou te entregar menos que 150 contratos no mês. Ele deu risada e falou assim, cara, se fosse de outro, eu ia achar uma loucura. Mas vindo de você, vamos ver o que você vai fazer. Eu passei aquele ano inteiro entregando 210, 211, 225, 280. E o segundo entregava 42, 41, 38. Então assim, foi algo surreal. E aí foi quando eu falei pro Charles, né? Eu falei assim, Charles, quer vir comigo? Eu vou te ensinar, eu vou fazer. E ele brinca até hoje, falou, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. E o Charles é bom. Sim. O Charles é sensacional. Ele é sensacional. O Charles é sensacional, um puta de um profissional competente, sério. Ele falou, cara, não dá pra te acompanhar. Não dá pra te acompanhar isso. Você é maluco. Porque eu não tinha hora pra começar. Por exemplo, eu entrava dentro de batalhão de polícia às 5 horas da manhã. Caramba. Quem que queria entrar? Quem que queria acordar? Só que para eu entrar na polícia às 5 da manhã, eu tinha acordado às 4. 3h15 para as 4, para se arrumar. Dependendo, era longe. Então, assim, por isso que eu falo, ou tu dá resultado, ou você justifica. E toda vez que eu dava o resultado, eu falo o seguinte, não era para os outros, era para o Vinícius, para minha casa, para minha família. E aí eu comecei a construir essa história de quase 9 anos lá. E é igual você falou agora, né? Uma coisa importante que você disse agora, que o resultado ele vem do sacrifício. O quanto você sacrificou para ter o resultado. O resultado não vem de uma hora para outra. Né? Você falou, acordar 3h50 da manhã para poder entrar no batalhão para poder fazer, não tem que ser fazer 5 horas da manhã. Muitas vezes, Rodrigo. Tá entendendo? Quantos caras estão dispostos a perder isso aí para fazer? Então, é o sacrifício que a gente está comentando aqui agora. Isso é muito bacana, cara. E não tinha hora para parar. Então, exatamente, eu tô falando. Quando todo mundo tava falando assim, 5 horas eu vou para casa, eu pensava, pô, mas tem uma UPA aberta. Troca agora às 17, entra a equipe do noturno. Às vezes eu saía de casa às 5 da manhã. Horário tudo, total. Então, às vezes eu saía de casa às 5 da manhã
E era meia-noite, eu tava em lugares ainda. E aí, onde a pessoa falava, cara, eu não consigo te acompanhar, meu irmão. Não dá. É insano, Não dá. Só que eu pensava, pô, mas se eu fizer mais 10 nessa UPA, são mais R$1.000. Sim. Eu fazia a conta. Sim. Pô, se eu fizer 200 contratos, eu ganhei 20 mil. E aí eu comecei a ver dinheiro. Eu falei, pô, que legal essa brincadeira. Só depende de mim. Sim. E é isso que o pessoal não entendia. Eu falei, cara, como que pode? Só depende de você. Você quer ganhar 4 mil ou você quer ganhar 30? Ah, não, quero ganhar 30. Então, cara, só depende de você. Depende de Ninguém você, tá te travando. exatamente. Vai pra frente, vambora. Mas não dá. Você Vai ter as dificuldades. Mas esse é interessante, que é um recado que o Vinícius passa, mas serve para todo mundo. Sim. Porque, na verdade, em qualquer pessoa, qualquer posição que a pessoa esteja, todo mundo pode evoluir. Todo mundo tem essa capacidade. Sim, totalmente. Né, Vinícius? Totalmente, todo mundo pode. Isso aí é... Todo mundo. Eu falo, igual a gente aqui, é um programa que a gente fala muito de empreendedorismo, mas nós falamos semana passada. Não tem problema nenhum o cara ser o CLT, né? Mas, de forma alguma. pô, o cara ser CLT, vai lá, pô, a posição que você está hoje, você pode fazer um pouquinho mais, você pode ganhar um pouquinho mais. E igual o Vinícius falou, você vai estar levando um conforto melhor para sua casa, você vai estar realizando sonhos diferentes. Então é super bacana. Vinícius, mas e agora? Fala aí dessa mudança que o Charles mesmo comprovou, isso que o Vinícius falou, não é mentira, galera. Um amigo em comum falava sempre desse rapaz. E aí, como que você fez a virada agora? Fala um pouquinho da sua empresa agora, que eu sei que é o seguinte, depois desse sucesso todo, de você, lógico, realizar os seus sonhos, mas também realizar muito mais os sonhos dos donos daquela associação. Isso. Como que tá agora o Vinícius, quando quis realmente, de fato, realizar o seu sonho com a sua empresa, até que estava na tela aqui? Fala um pouquinho da sua empresa para a gente entender que é tão importante, como nós falamos no início do programa, todo mundo quer desconto, todo mundo quer condição melhores. E, pô, e você pode proporcionar isso, não só para nossa região aqui, da área continental, mas para todo o Brasil, né? Legal. A sua empresa tem em todo o Brasil. Todo o Brasil. Uma coisa que o Rodrigo falou, que foi a virada de chave, né? Os sacrifícios. Eu me tornei o número 1 nessa associação, super, assim, respeitado. Tanto que os próximos passos eram eu abrir Brasília e Santa Catarina. Eu era responsável já por Paraná, por São Paulo e Espírito Santo. Então eu saía de casa segunda-feira de manhã e só voltava na sexta. Isso durante muitos anos. O que eu deixei para trás? Nossa, deixou para trás momentos com a família, descanso, tudo. Família. Então muita gente não estava disposto a isso. E aí foi a virada de chave. Um determinado dia eu estava em São Paulo e falando, era 1h30 da manhã, eu esperando para fazer uma apresentação para um grupo da pediatria de um hospital bem famoso em São Paulo. Umas 20 pessoas iam entrar numa sala para eu fazer essa apresentação. E aí entrou uma mãe em trabalho de parto. A responsável falou, Vinícius, você vai ter que aguardar um pouquinho. Eu falei, não tem problema. Me serviram um café e tudo mais lá. E eu, naquele momento, o meu filho me liga. E não estava se sentindo muito bem, assim. Falei, pô, Deus, um cara que hoje tem um sucesso no que eu estou fazendo, porque eu corro atrás. E olha só, eu saí de casa segunda, volto sexta. Eu não tenho horário, não tenho dia, mas, pô, tô deixando a galerinha lá. E é o que mais, de maior bem, maior precioso, valor, né? Meu bem mais precioso são eles. Me dá algo que eu consiga manter a minha vida, pagar, ter responsabilidade em cima da minha vida financeira, mas poder estar perto deles. E de novo eu escutei essa voz falando assim, pega uma caneta, pega um papel que eu vou te dar. E aí literalmente eu escutei CBB, Clube de Benefícios Brasil, que hoje é o aplicativo que eu lancei. Até o slogan Deus me deu, que é uma goleada de vantagens. E naquela madrugada eu comecei a escrever tudo que hoje é o CBB, do jeitinho que hoje está, é o CBB. O que é o CBB, para vocês entenderem? Clube de Benefícios Brasil. O CBB, ele é muito mais que um aplicativo, né? Porque hoje existem vários clubes de benefícios que se intitulam Clube de Benefícios. Mas o CBB, eu falei, Deus, eu quero algo que primeiro seja verdadeiro, que realmente gere benefício para quem estiver utilizando, ou seja, para o meu usuário. Segundo, algo realmente que atinja a classe menos favorecida e não tem, muitas vezes, acesso a lazer, a parte de saúde, sim, a parte de educação, isso de qualidade, né? Nós temos aí lazer, saúde, educação, mas muitas vezes não temos com qualidade. Ou você paga caro por isso, ou você tem aquilo que oferece para você. E aí eu comecei a desenvolver. E hoje, o CBB, um dos grandes diferenciais desses outros clubes de benefício é que eu consegui juntar
benefícios de todos os segmentos, saúde, educação, serviços, turismo, enfim, num só produto e com preço super acessível. Onde que você encontra hoje? Por exemplo, telemedicina, ilimitado, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, e detalhe, com todas as especialidades médicas. Então, por exemplo, o Enir, se ele precisar falar hoje com um ginecologista, o pediatra, cardiologista, ortopedista, psicólogo, nutricionista, ele vai falar a qualquer momento do dia. Quanto que ele paga por isso? Nada. Ele não paga nada. O meu usuário não paga nada. Telepet, que é atendimento veterinário, 24 horas por dia também. Se ele precisar falar com um veterinário 10 horas da noite de dentro da casa dele porque o petzinho dele está passando mal, ele vai ser atendido sem pagar nada. Hoje, se o seu cachorrinho, o seu gatinho está passando mal, você leva numa clínica aí, é 200 conto só para ser atendido. Só para ser atendido. Só para ser atendido. Isso se for ser atendido. Sim. Certo? Se for, você tem que ir numa que tenha 24 horas, porque dependendo do horário você já não consegue mais atendimento. Sim. Certo? Eu nem sabia que existia Telepet. Tu vê como que é importante a sua presença aqui, eu não sabia. É novidade no CBB. Nós somos os pioneiros, tá? Pioneiros, tá? Então, sabia. Assim, quando me oferecerem esse produto, será que não seria? Eu falei, será não? Eu quero agora. Põe agora. Porque ainda ninguém. Não, eu quero agora. Põe Telepet também. Então, hoje o meu usuário tem Telepet. Detalhe, não paga nada. Então, imagina só. Em determinado momento do mês, acabou o dinheiro da pessoa, o limite já está esgotado. Sim. E o cachorro passou mal. Deixa morrer? Deixa lá passar mal? Não vai deixar. Não vai deixar. Então, ele vai ter o atendimento. O meu usuário tem assistência funeral, a melhor do Brasil. Então, ou seja, hoje o meu usuário, ao invés de ficar pagando uma determinada empresa, assim, vou citar o nome aí, Ozan, por exemplo, que não é barato, mas a minha assistência funeral é melhor ainda que a Ozan. Então, hoje eu não tenho limite de quilometragem, o meu usuário não tem limite de quilometragem. Por exemplo, o cara foi passear na Bahia, em outro estado, sofreu ali óbito e precisa trazer o corpo para cá. Não tem limite, pode trazer sem nenhum custo para a família. Sim. Ele tem a opção de cremação. E olha que legal, não é sistema reembolso. Então, é o seguinte, a família apresenta a certidão de óbito, a empresa, que é a minha parceira, né, através do CBB, por ele ser usuário CBB, ele não paga nada. E a gente sabe que hoje, se a gente precisar enterrar alguém, é caríssimo. Dá confusão na família, Vinícius. Vários casos que eu já apresentei. Dá a famosa treta. Dá treta na família. O que é legal? Não, você não paga nada por isso. Então você não precisa ficar pagando mais R$90 todo mês durante 15, 20 anos para quando acontecer um óbito você usar aquilo ali. Não, meu usuário já tem assistência funeral. Assistência jurídica, e olha que legal, um dos benefícios que eu acho que é um estouro legal pra caramba, desconto em conta de luz. O meu usuário hoje ele tem 15% no mínimo de desconto em conta de luz. Ele cadastra a conta de luz dele no meu aplicativo e todo mês ele tem. Por exemplo, eu gasto 300, 350 de energia na minha casa. Sim. Todo mês eu tenho 45, 50, 55 reais de desconto. Todo mês. Calma aí, Vinícius. Aí tu tá querendo... Calma aí, vamos a gente digerir todas essas... É uma goleada. Vai devagar aí. Vamos lá, volta aí, vamos lá. Na questão, alguns pontos que eu fiquei aqui em dúvida. Já vamos servir para esclarecimento de todos. Então vamos lá. O serviço funeral, isso é o pagamento por pessoa, né? Não abrange a família. A pessoa vai pagar ali, o usuário do seu serviço. Aplicativo. Ele tem para ele esse benefício do serviço funeral. Seria só para ele, no caso. Alguns produtos estende para dependentes. Deles é o funeral. Ele estende para 3 pessoas como dependente. Da família dele. Interessante demais. Pô, muito bom. Vamos lá. Agora essa questão da luz. Nós sabemos que hoje tem todo um movimento hoje de portabilidade de energia, várias empresas surgindo no momento. Porém, muitas delas dão geralmente 10% de desconto. Porém, a conta tem que ser mínimo lá, de ter que pagar acima de R$250. É nesse mesmo formato? Como que funciona? Na verdade, sim. É energia limpa, né? Isso. Através de energia limpa. Você continua recebendo o boleto da operadora, aqui a nossa é CPFL, Piratininga, né? CPFL Piratininga, né? Então, como que funciona? Eu fiz uma parceria com uma empresa dessa a nível nacional e que, dependendo do estado, o meu usuário tem uma porcentagem. Então, São Paulo, estou falando de 15%, mas, por exemplo, o usuário do CBB em Minas, ele tem 28% de desconto na conta de luz dele. Isso para residencial, seja pessoa física ou CNPJ, comercial. Então, por exemplo, Enir, você pode ter desconto na tua casa e você, por exemplo, tem um comércio que você tem lá R$800 de consumo de energia.
você também cadastrando a tua conta CNPJ ali do seu estabelecimento, você também vai ter desconto. E aí como que funciona? Existe um mínimo, claro. O que é isso? Não é por conta do CBB. É que não tem como você fazer uma leitura, por exemplo, de uma conta que a pessoa tem lá R$90, R$60, e existem esse tipo de conta. Aí Sim. a gente não consegue dar o desconto. Então é de R$200 para cima, Isso é perfeito. geral. Isso é geral, Isso. tá? Mas, por exemplo, empresas que têm aí contas absurdamente altas. As empresas são uma possibilidade muito boa. Olha só que legal. Eu estou fazendo parceria, Rodrigo, com empresas assim. Ela tem lá 100 colaboradores. Ela tem um consumo lá de R$3.000 de conta de energia. É um baita consumo. Olha que legal. O empresário gera os benefícios do CBB para os colaboradores. Olha que interessante. E aí ele tem um custo lá de R$5.000, certo? Sim. R$4.000. Só que os 30% que ele tem de desconto na conta de luz dele praticamente empata o que ele está tendo de custo, vamos dizer assim, entre aspas, por conta de gerar os benefícios. Só que olha só, ele tem 100 colaboradores mais felizes por conta de tudo aquilo que ele está gerando para eles como empresa. Ele está tendo uma redução de custo e ainda pode abater no imposto por ser uma empresa que gera benefícios para os seus funcionários. Sim. Então, assim, o CBB, eu falei o seguinte, tem que ser bom para o parceiro, tem que ser bom para o usuário e, por último, para mim. Então, assim, eu fico com uma pequena fatia desses benefícios. É óbvio, eu vou ganhar na quantidade e tomara que muita gente baixe o CBB, né? Mas o princípio é esse. Tem que ser real, tem que ser verdadeiro, tem que ser diferente. E um dos grandes diferenciais é esse. Por exemplo, eu tenho mais de 1.000 parceiros locais. O CBB ele vai ser sempre constituído por torres. O que são as torres? São as cidades. Por que isso, Enir e Rodrigo? Uma vez eu participei, e quando eu falo assim participei, eu fui estudar essa parte de clube de benefícios. Então eu entrei em vários, porque eu falei, peraí, eu vou estudar, eu vou conhecer, porque eu quero fazer o melhor clube de benefícios do Brasil. Né? O melhor. E aí o que acontecia muito? Você se cadastra no clube de benefícios, e aí você fala, poxa, hoje eu vou comer num restaurante. Eu a fim de comer uma comida diferente, eu vou ver nesse clube aqui que eu me cadastrei. Ah, legal, restaurante. Eles fazem essas propagandas, né? Ó, tem restaurante, tem isso, tem pet shop. Aí você clica lá no restaurante. Eu sou de Praia Grande, não sou? Eu quero que tenha restaurante onde? Em Praia Grande, lógico. Ah, mas o mais perto era em Cotia. Sim. Ou seja, você não tem benefício com o restaurante. Eu sou de Praia Grande, eu preciso comprar uma ração pro meu cachorro. Aonde que tem o pet shop credenciado aqui? Lá em Suzano. Caramba. Espera um pouquinho. Por que eu vou fazer parte de um clube de benefícios desse se eu não vou conseguir utilizar? Então eu falei, peraí. Primeira coisa, eu preciso ter parceiros locais onde os meus usuários se beneficiem com algo real, palpável, todos os dias, no seu dia a dia. Então o Enir sai de casa de manhã, fura o pneu do carro dele, Rodrigo, o que ele precisa de um? Borracheiro. Tem borracheiro. Ele é de São Vicente. Perto dele. Tem em São Vicente. Mas ele furou o pneu em Praia Grande. Tem em Praia Grande. Não, mas ele estava em Santos. Tem em Santos. Sim. Então, assim, eu pensei nisso tudo, que realmente as pessoas fossem utilizar. Por quê? Uma coisa é, esses clubes eles oferecem coisas limitadas. Você pode usar uma vez, 2 vezes. O meu é ilimitado. Você usa quantas vezes você quiser e puder. Sim. Ponto. E benefícios pontuais. O que são benefícios pontuais? Eles são voltados uns para a área da saúde, outro para a rede hoteleira, outro para não sei o que, odontológica, outro para não sei o que. Eu falei, não. O meu vai ser, ele não vai ser pontual, ele vai ser em todos os segmentos. O Enir precisa de médico, tem médico. O Rodrigo gosta de viajar, tem hotel, tem lazer. A vizinha do Enir precisa comprar remédio em farmácia. Eu tenho parceria com a Drogazil, Drogaria São Paulo, Drogarraia, Farmaconde, Pague Menos. Farmaconde você tem? Todo mundo. Porque aqui na nossa região a gente tem muita Farmaconde, né? Então você que é aqui da área continental, então na área de farmácia já tem. Todos são parceiros. Parceiro top. E olha que legal. E aí eu percebi uma outra coisa importante, tá? Isso é um alerta. Sem falar mal de nenhum clube de benefício. Existe um engano tremendo nesses, eles chamam de outlabels, que são o quê? Eles fazem parceria com empresas, jogam as marcas dessas empresas como se fossem parceiros, e aí o Enir, por exemplo, ele participa de um clube de benefícios que ofereceram para ele,
E aí ele vê lá que tem, por exemplo, uma empresa Boticário, tá? E aí ele fala, pô, 20% de desconto no Boticário, que legal, olha, tem aqui, pô, bacana. Aí ele vai lá e consome a coisa. Só que se o Enir for lá na Boticário, na loja, pessoalmente, ele tem os mesmos 20%. Se ele comprar no site do Boticário sem ser pelo clube, ele tem os mesmos 20%. Eu falei, pô, isso é mentira, ele tá enganando as pessoas. É fake, né? É fake. Só que as pessoas, elas não se atentam para isso. E de verdade, elas não se atentam para isso. Elas olham assim o leque de parceiro e falam, caramba, que legal. Eu falei, pô, então eu vou fazer diferente. Eu fui em parceiro por parceiro. Parceiro por parceiro. Esses grandes, então eu já tenho mais de 1.500 parceiros online. Nike, Netshoes, Boticários, Centauro, ReHap, Marisa, C&A, Movida. Um por um, a minha condição era o seguinte, olha, eu sei como que funciona a engrenagem, só que para nós fecharmos uma parceria, eu quero que seja algo de verdade. Por exemplo, eu fiz um teste, né? Sentei com uma pessoa do meu lado, eu falei, olha, eu tenho aqui parceria no CBB com a Mizuno, certo? Nós vamos entrar junto agora aqui na Mizuno. Você vai comprar o mesmo tênis que eu. Você entrando pelo site da Mizuno e eu aqui pelo CBB. Fizemos a mesma compra, do mesmo tênis, mesma numeração. O tênis custava R$ 699. Na finalização, ele pegou um desconto pela Mizuno. Saiu por 489. Não é um bom desconto? Top. Opa! Então, aí, olha só, a pessoa fala, olha, eu tô nesse clube aqui que tem Mizuno. Olha, arrebentei, né? Arrebentei. Exatamente. Já me deu um desconto. Entendeu? A pessoa fala assim, pô, baita desconto. Eu falei, realmente, agora eu vou finalizar aqui pelo CBB. Finalizei de 699 por 350. Rapaz, como assim? Eu falei, então, olha o acordo. Toda parceria que eu fiz, o usuário CBB sempre tem mais 20%. Da hora. Por quê? Para não ser mentira pro meu usuário. Então, no caso do que nem você falou, do exemplo do tênis, né? O cara pegou, 20% da Mizuno mais 20 teu. Seria basicamente 40% o cara pegou de desconto. Ele pegou 40 da Mizuno e pegou 60. Legal demais. E sempre é assim. O meu filho, recentemente, o pessoal dele lá do futebol, ele mostrou lá a Nike. Um tênis de 1.128 e pelo site da Nike o desconto cairia para 958, pelo aplicativo do CBB 819. Da hora. Por quê? A pessoa consegue entender que é algo real. Por quê? Quando eu pensei no CBB, a primeira coisa que eu pensei, eu não quero enganar pessoas, eu não quero ter problema com pessoas, eu não preciso ganhar milhões, não é nada disso, eu quero fazer algo que eu fique perto da minha família e que eu consiga pagar minhas contas, poder passear, viajar, construir alguma coisa. Então eu falei, eu não posso criar algo que daqui a pouco se volte contra mim. Então eu preciso vira um problema, algo que não me vire um problema, que seja realmente benéfico para as pessoas. E quanto que as pessoas, os meus usuários, pagam para ter toda essa goleada de vantagens? Apenas R$ 39,90. Aí as pessoas falam, não, pera. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É esquema de pirâmide, os caras. Como que é? Tudo isso por R$ 39. Dá para fazer. É aquilo que eu falei. Eu poderia cobrar mais caro e ter uma margem muito maior de lucro, de rentabilidade para a minha empresa. Mas eu pensei, se o intuito é atender, é atingir, é chegar nessa pessoa, nessa população que não tem... Gente, eu falo com pessoas hoje que não sabem o que é telemedicina. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu não duvido, não. O Telepet eu não conhecia. Mas é um produto novo, Enir. É um produto novo, então que é natural. É muito recente, tá? Caramba. Agora, tem gente que não sabe o que é telemedicina. E aí quando você fala, a pessoa, caramba, ou seja, essas pessoas não têm acesso. Só que olha só, existem algumas empresas que estão oferecendo telemedicina na seguinte condição. Você adquire o meu produto por X valor e você tem telemedicina. Vou te dar um exemplo. Nada falando mal de plano de saúde, pelo amor de Deus. Não, sim, entendi. Mas você paga um plano de saúde, aí ele fala assim, nesse plano aqui, você vai ter acesso à telemedicina também. Como se fosse um diferencial. Só que quanto custa um plano de saúde? É muito caro. Eu estou dizendo que o meu usuário ele tem telemedicina ilimitado, com todas as especialidades médicas, Telepet, desconto em conta de luz, assistência jurídica, assistência funeral, desconto nos parceiros locais. Vou te dar um exemplo aqui, vou mostrar para vocês. Essa semana, só essa semana, usando o meu aplicativo, usando somente essa semana o meu aplicativo, pois é assim, barbearia, fui na pizzaria, tudo tal. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir aqui.
quanto que eu economizei. Porque o aplicativo ele vai me mostrando. Quanto você economizou? Quanto que eu economizei, tá? Porque a internet aqui tá um pouquinho... Então, assim, eu criei algo que eu falei assim, não, eu preciso ser algo barato. Que a pessoa fala, peraí, eu não tô pagando 39. Vocês são pessoas inteligentes. Sim. O 39 se dilui em qualquer serviço que ela vai utilizar. Sim. Um atendimento com médico já tá pago. O desconto na conta de luz já tá pago os 39. Então, assim, é muito... E uma legal. provocação para jogar um corte para ele. E o nosso amigo Barbosa aí? Ele já tá fazendo parte aí do clube, já a empresa dele já gera esse desconto para as pessoas que são associadas da sua empresa ou ainda não? Já conversou com ele? O Barbosa é um amigo de longa data, né? Um excelente profissional. Opa! Né? Um abração para ele. Com certeza, o Barbosa é um parceiro nosso já. O Barbosa, assim, é um cara que acredita muito no CBB, é um cara que vai ajudar também a divulgar o CBB, a falar nas suas redes sociais. Então, com certeza, ele já está junto com a gente aí. Barbosa, um grande abraço aí. Tamo junto. Tão logo você vai estar conosco aqui também. O rei do tapa. O rei do tapa. Vinícius, mas vamos lá, novamente. Pô, a entrevista tá sendo sensacional, hein? Não, tá sendo sensacional. Estamos descobrindo várias coisas. O pessoal que tá assistindo já tá interessado em CBB, com certeza. Agora é o seguinte, o nosso movimento aqui, nós temos o seguinte, nós temos aqui só no grupo fechado, nós estamos com 65 empreendedores. Rafa. Toda a galera tem Rodrigão contador, eu trabalho também com plano de saúde, com proteção de veículos, o Rafa com segurança eletrônica, enfim. Para toda essa galerinha aqui que está assistindo esse podcast, que vão ver esses cortes aqui, essas pessoas, elas podem também estar fazendo parte, ser um parceiro oferecendo os seus serviços ali dentro da sua empresa? Me explica melhor essa situação, Vinícius. Com certeza. E uma das coisas que são bem interessantes de pontuar é que o meu parceiro, o parceiro do CBB, ele não tem custo. Por quê? O que acontece? Essas empresas, esses clubes de benefício, eles são criados para quê? Arrecadar dinheiro. Sim. Então ele tira dinheiro do parceiro, ele tira dinheiro do usuário. É isso, né? Sim. Eu pensei, não. Eu vou ser realmente parceiro. Então, o dono da barbearia, o dono da pizzaria, o contador, o profissional liberal, o eletricista, o centro de estética, o centro automotivo, eles se tornam meus parceiros sem custo algum. Quando eu falo isso, a pessoa fala, mas peraí, eu não pago nada ou eu não pago hoje e vou pagar daqui 2 meses? Aí pega e fala, não, você, no contrato está escrito, você nunca vai pagar 1 centavo. Eu coloco a empresa do... tá aqui, ó, abriu agora, gente. Ó. Então, ó, essa semana, usando aqui, usando ali, R$179 de desconto. Caramba, dá uma diferença, hein, cara? Aí eu tenho um custo para manter o aplicativo ativo de R$39, mas ó... Não, já compensou. Isso em uma semana. Então, imagina que se eu for no mês todo, quanto que vai contabilizar. Então, por exemplo, aqui os meus parceiros. Então, por exemplo, a empresa vai aparecer aqui, né? Sem nenhum custo. Né? A única coisa que ele vai fazer é gerar um benefício para o usuário do CBB. Então, por exemplo, aqui, ó, vou ver aqui uma empresa aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui. São Vicente. Galera, nós falamos no início do podcast que seria diferente, seria vantagem, seria desconto. Tá sendo cumprido, Rodrigo? Por exemplo, eu faço a minha sobrancelha, a mulherada que gosta mais aí, vai lá no SOS Sobrancelha. Então, ó, sabe que tem 20% de desconto. Na hora de utilizar, ela vai colocar, vai aparecer a carteirinha digital, na hora de pagar ali no caixa, ela vai pagar com menos 20%. É outro diferencial, porque esses clubes de vantagens, eles fazem o quê? Eles geram cashback, sistema pontuação, troca de produtos. Então, na outra utilização, você tem direito a um cashback disso, troca de produto. Eu falei, não. O meu usuário precisa de desconto ali na hora, real. O cara que vai ali fazer a barba e o cabelo, em vez de pagar 80, vai pagar 65. Ele já economizou 15. Já é o dinheirinho do pão à noite, na hora de voltar para casa e passar na padaria e comprar um pãozinho para a família. Com certeza. A mulher que vai no salão de cabeleireiro para fazer ali uma escova, uma progressiva, que ia gastar 300 conto, ela vai gastar 180, 200. Fala, caramba! Quer ver um depoimento legal? Um usuário meu, né, Michel, de Praia Grande, ele foi colocar aquele Insufilme anti-vandalismo. Eu nem sabia que existia isso aí. É muito top. E custa caro. Custa caro. R$1.800. Tá? E um dos nossos parceiros foi lá, ele fez o serviço, na hora de pagar, 20% de desconto. R$360 de desconto. Top, o cara me ligou e falou, Vinícius, cara,
Eu fui pagar, paguei com R$360 de desconto por ser seu usuário. Ou seja, praticamente a mensalidade do ano todo num serviço. Num serviço. Num serviço. Então, esse é o grande diferencial. O meu parceiro não paga, a empresa dele está aqui sendo vista no aplicativo na região toda, certo? Sim. Ele gera um benefício, óbvio, diferente para o meu usuário do que ele já praticaria lá, porque isso é uma das coisas que eu coloco em contrato. Então, por exemplo, essa loja, ela não oferece 20% para o cara que vai lá e vai pagar à vista. Ela vai oferecer para o usuário CBB. Então, se ela oferece 15%, ela tem que dar 20%. Tem que ser diferente para a pessoa não pensar, mas peraí, por que eu vou fazer parte do clube se eu vindo aqui eu tenho o mesmo desconto, eu tenho a mesma vantagem? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, aqui não. No CBB, realmente, a pessoa tem uma goleada de vantagem. Mas tem uma outra situação. Muitas vezes, o sonho de muitos brasileiros principalmente eu acho que da nossa região também, né? Pela dificuldade e tal, é viajar, né? Todo mundo, o sonho das pessoas é viajar mais. No seu programa, tem algum hotel que a pessoa tenha desconto, que a pessoa possa viajar para algum lugar, Vinícius? Fala um pouquinho. A gente gosta de viajar, mas infelizmente no Brasil, né? O brasileiro ele tem um costume infeliz de colocar a qualidade de vida, o lazer, a viagem, sempre em último lugar na lista lá de responsabilidade. Quando coloca, né? Quando coloca. E quando coloca, o negócio aperta, a primeira coisa que ele tira... Não esquece a viagem. Esquece, isso aí é lazer. É supérfluo. É supérfluo. Mas ele não sabe o quanto isso é importante. Sim. Né? Às vezes você precisa, né? Estar com a família. E nós temos também. Eu falei, lazer e turismo tem aqui. Pousadas, hotéis. E uma coisa legal, gente. Isso aqui, todo dia que você abrir o aplicativo tem uma coisa nova. Sim. Pô, que legal. Ele não está travado o tempo todo. Hoje nós temos 5 hotéis parceiros. Um exemplo, eu não sei quantos eu tenho. Amanhã pode ter 12. Depois de amanhã 25. Porque o sistema ele vai gerando parceiros automaticamente. Tem uma equipe na rua gerando parceiros. Sim, e vai atualizando no aplicativo. Vai atualizando. Detalhe, ontem eu fechei uma parceria com um escritório na parte jurídica em São Paulo. O cara é especialista. Assessoria Acert. Sensacional, cara. O meu usuário vai ter 75%. 75% na área jurídica. Ele é especialista nessa coisa de revisão de juros. Sabe? Esse pessoal que pega consignado, principalmente o pessoal do Exército, da Polícia Militar. Então, por exemplo, o pessoal, por exemplo, que teve essa questão aí do INSS aí. Isso aí mesmo. Deve estar arrebentando. Uma causa dessa, pela OAB, ela gira em torno de 4 a 6 mil reais. Sim. Certo? Para o meu usuário vai ser 500 reais. Ou seja, é um baita desconto. Não, Vinícius, é um baita benefício. E aí vem a interrogação. Que eu acho que muitas pessoas que estão assistindo agora nesse momento vão falar: pô, mas eu sou empreendedor, mas eu quero colocar a minha empresa nesse negócio. Será que é muito difícil eu conseguir colocar a minha empresa nesse negócio como parceira? Como funciona? É muito simples. É muito simples, é rápido. Tem duas formas de você se tornar um parceiro. Né? Uma é você entrando em contato diretamente dentro do nosso aplicativo ou do nosso site, que nós temos o site também, você consegue fazer, o empreendedor consegue fazer ali, ou entrando em contato com o nosso responsável, direto, que depois eu posso deixar aí na descrição, os telefones, os canais direitinho, mas é muito rápido, né? Que nem eu falei, ele manda os dados que são necessários, que são pouquíssimos também, a gente não entra nessa parte jurídica da empresa, não tem nada disso. O nome fantasia, o CNPJ, o endereço que é o importante, a logo para aparecer a empresa dele e qual o benefício que ele vai gerar. A gente sobe no mesmo dia para o TI. O TI sobe no mesmo dia a empresa dele. Então, no outro dia, o usuário já está utilizando. Por exemplo, aqui no bairro de vocês, se amanhã a gente credenciar 10 parceiros, depois de amanhã eles já estão ativos no aplicativo. Então, é muito rápido. E é bem interessante, porque isso também é uma estratégia de marketing, né? Hoje o marketing muitas vezes é algo muito caro, você tem que investir ali no tráfego pago e tal, em panfletos, e aí é uma oportunidade porque a pessoa estando ali como seu parceiro, na hora que a pessoa colocar ali, eu acredito que a localização ali já vai encontrar os parceiros mais próximos e a empresa dele vai ser localizada ali, vai ser visualizada pelas pessoas, né? O aplicativo ele é por geolocalização, Enir. Então, assim, por exemplo, se você chegar em São Bernardo amanhã, você vai ver os parceiros em São Bernardo. Automaticamente. Sim. E uma coisa importante, para que não acontecesse o que eu citei sobre você procurar um restaurante, você é de São Vicente, só tem um restaurante em Cotia, por exemplo, lembra que eu falei das torres? A torre CBB hoje, ela está na Baixada Santista. Então, a única torre que será representada por mais de uma cidade é a torre CBB Baixada Santista, que é São Vicente, Santos, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Itaém, enfim, Mongaguá. Sim, são próximos. As outras, por exemplo, eu já tenho projeto da torre Sorocaba, torre Campinas,
Torre São Bernardo. Então, como que vai funcionar? Quando eu for abrir a Torre Sorocaba, minha equipe de cadastro vai para Sorocaba, cadastra ali no mínimo 300 parceiros locais em 15 dias. Aí sim, a gente fala, temos uma Torre CBB em Sorocaba. Entendi. Mas hoje, o morador de Sorocaba, ele pode utilizar o CBB? Ele pode utilizar o CBB. O que ele poderia utilizar? Telemedicina, telepet, assistência jurídica, assistência funeral, desconto em conta de luz, beleza. Mas ele tem ciência no site e no aplicativo que não tem parceiro local, para não ser enganado. Top. Para não Muito ser enganado. legal. A clareza, né? Eu acho que é Total. muito bacana. Uma outra coisa importante em cima do que você está falando de clareza, Nir. Os aplicativos, esses clubes de benefícios, você entrava, parceria de 20%, tal loja. Aí você chegava lá, isso eu tô falando porque eu fiz. Sim. Eu fiz muitos testes para chegar onde eu cheguei, no CBB, com esse formato. Eu chegava lá, o cara falava assim, não, é 20% e tal produto. No restante não tem. Eu falei, não, cara, mas tá aqui 20%. Não, mas sabe como que é? Resumindo, era tudo engano. Sim. Então hoje, por exemplo, numa barbearia, vamos estar sempre barbearia e por conta de homenagem ao nosso Barbosa aí, né? Barbearia Barbosa. Por exemplo, chega numa barbearia, ele tem serviços e produtos. Sim. Não tem? Ele vende lá produtos também. Ele vende lá gel, ele vende pomada, ele vende produtos, certo? E ele faz serviço. Então, por exemplo, ele pode falar assim para mim, olha, para o usuário CBB, eu dou 20% de desconto nos serviços e 10% nos produtos. Tá tudo muito claro isso aqui. Para que a pessoa não tenha problema e nem o meu parceiro passe por constrangimento. Sim. Porque é constrangimento, tanto para o usuário, porque se sente enganado, certo? E ele vai cobrar do Exato. E aí o profissional lá que se tornar parceiro fala, cara, eu me tornei parceiro dessa empresa aí, tô tendo dor de cabeça, toda hora tá vindo um cara aqui e tá me gerando um maior constrangimento. Lembra que eu falei, eu não quero ter problema. Sim. Eu quero que as pessoas falem, cara, que legal isso aqui. O Enil usa aquela frase, qual é, né? O certo, como é que tu... aquela frase? O certo não dá errado e o errado não dá certo. É o instalador que fala aí, uma coisa tão simples. Muito bom, muito bom. O certo não dá errado e o errado não dá certo. É sim, ele fala, o instalador meu, Alex, um abraço, ele fala, a vida era tão simples, né, mano? O certo não dá errado e o errado não dá certo. Então é bem legal. Mas eu acho que eu vou só parar um pouco o podcast aqui, porque eu vou já me cadastrar. Vocês esperam um pouquinho aí. Eu quero aproveitar, porque, desconto de montão. Vai ter vantagem para as empresas. Eu acredito que essa proposta que o Vinícius está trazendo aqui, eu acho que tem tudo para ser um sucesso aqui, Rodrigão. O que tu acha? Já é com certeza, e a tendência é sempre amplificar, até porque, como ele falou, né? Cara, 40 mango, arredondando para mais, né? 40 reais, é R$39,90. Os caras, uma semana, ter 100 e poucos reais de desconto, já pagou a mensalidade. Pô. Eu falo até um exemplo da telemedicina. Por exemplo, como eu falei, fiquei 3 anos como motorista de aplicativo, sou muito grato, aprendi muito, conheci muitas pessoas, tem um grupo de motoristas, 150 motoristas até hoje. E aí o que acontece? Hoje, por exemplo, eu vou falar do morador da Praia Grande, o cara que mora lá na curva do S. À noite, chovendo... Alguém tá passando mal, tá com uma dor de cabeça, ele vai pedir um Uber até a Guilhermina, ele vai pagar no mínimo aí, ida e volta os R$80. É isso aí. É isso aí. Só de transporte. Então, se ele tem a telemedicina, que ele pode ali, ele consegue ser atendido ali naquela questão. Sim. Então, essa situação é top demais. O atendimento de telemedicina no Brasil ainda particular, ele é bem caro. Hoje ele gira em torno de uma consulta de R$150 a R$400, depende da especialidade, porque tem diferença de preço por conta das especialidades. Então hoje um atendimento com clínico, você paga 150, mas com cardiologista você paga 300, um pediatra 350, um psicólogo 280. E o meu usuário, ele já na hora do atendimento, ele escolhe qual é o profissional que ele quer. Sim. Qual a especialidade? E não tem custo algum. Eu até fiz parceria com uma empresa em Santos, ela tem 45 colaboradores, né? Ela falou, rapaz, eu fechei uma parceria com uma empresa de telemedicina para os meus colaboradores, porque eu não conhecia você. E aí, olha que interessante, um dos meus colaboradores foi passar pela telemedicina, foi bem atendido, só que aí o médico, que era o clínico, virou para funcionário e falou assim, você precisa passar por um otorrino, ok? Eu vou te encaminhar aqui, você só faz o pagamento Pix ou cartão. Ela falou, papai, mas como assim? Eu estou usando porque falaram, não, comigo o atendimento é gratuito, eu sou clínico, mas agora para você usar outra especialidade é um desconto bom por você ser funcionário aí, é só R$100. Não,
eu não quero não, não, deixa para depois e tal. E voltou a reclamar. Quando eu falei, até a Ana, um abraço para a Ana lá, do pessoal da Óticas Ana, ela falou o seguinte, Vinícius, então eles vão ter atendimento com qualquer especialidade e não vão pagar nada? Não vão pagar nada. Essa foi a parceria. Eu me coloquei no lugar do usuário. Eu fiz esse estudo de mercado, de campo, eu falei, não, eu preciso criar algo que realmente a pessoa fale, pô, e por que eu vou cobrar caro? Eu poderia cobrar caro, porque é muito serviço. Sim. Quer ver uma outra coisa? Eu estou para definir entre duas empresas, sabe aquela parte de Total Pass, Gympass, não sei se vocês já ouviram falar, que são as parcerias com as academias do Brasil todo. Ah, sim. Você escolhe a academia que você quer treinar. Onde você tiver, você treina, né? Você treina, certo? Vai entrar no CBB também. Só estou definindo alguns detalhes. Ou seja, o tempo todo o meu usuário vai ter coisa atual, vai ter uma coisa diferente. Eu vou até provocar aqui nossa parte técnica aqui do podcast, porque é o seguinte, nós sabemos que esse podcast vai ser um sucesso. Sim. Que bom. E a gente está construindo com muito carinho mesmo, com muita humildade, com Deus ali no coração. Na frente. E tenho até falar, de repente, a pessoa, o nosso técnico aqui do lado, ele pode colocar a pessoa para fazer a propaganda aqui, tendo desconto com Vinícius. Legal. Então, você quiser colocar sua propaganda aqui, você vai ter baita de desconto se vier através se for parceiro do Vinícius aí, consegue desconto. E aí, Rafa, ouviu aí a provocativa? Tá aprovado. Tá aprovado. Eu queria só apontar uma coisa aqui que o Vinícius falou, que eu achei muito bacana aí, para quem está empreendendo, né, que é o foco do nosso programa. Eu achei muito legal, Vinícius, as duas vezes que você falou, quando você montou o pet shop, é claro, teve a questão espiritual e tudo mais, claro, mas teve uma ação que eu achei fabulosa, que é você colocar no papel. É o planejamento, você planejar aquilo que você quer fazer. A gente fala aqui muito em a hora é agora, né? A gente fala tipo, ó, a hora de você mexer esse copo é agora que você quiser mexer, né? Só que mesmo você que está querendo empreender aí, que quer criar um negócio, ou quer mudar alguma coisa, enfim, quer fazer algo diferente na sua vida, você tem que fazer, mas tem que fazer de forma também planejada e ordenada, né? Você que nem... Ele falou, eu fiz o desenho da loja do Pet, quando ele foi montar a primeira loja. Então, ou seja, ele já vislumbrava alguma coisa. E aí, do aplicativo, que você falou, também foi lá e começou a pôr no papel as ideias, como seria feito. Então, essa organização, gente, para que você que está querendo empreender, você que estuda, quer ter uma carreira, né, como CLT, enfim, como você quiser, sempre de maneira muito ordenada e planejada, porque é muito mais fácil, né, Vinícius? Eu acredito que você planejar é bem mais fácil. Você fazer, como diz meu pai lá do Nordeste paraibano, ele fala assim, faz as coisas na tora, né? Tipo, vai levando na barriga, sabe? De qualquer jeito. Só vai. Não é só vai. Se você puder planejar, o caminho fica bem menos difícil. Rodrigo, as duas coisas andam juntas. Não tem como. Sim. Você tocou num ponto primordial. Não tem como você criar algo, empreender, né? Se você não for para execução. Você só planejou, mas você não foi para execução. Você não vai conseguir, certo? Uhum. Mas também não tem como você empreender só ir para execução sem ter planejamento. Sim. Então as duas coisas andam completamente juntas. E aí entra o que o Enir citou, né? As pessoas hoje querem ter, mas não querem ser. E ser o quê? É se preparar, é conhecer o mercado, é conhecer quem são seus concorrentes, é saber se é real aquilo, se não é. Então, eu sou muito da execução. Eu sou aquele cara que Tu prefere, né? Amo a execução. Mas é óbvio que hoje, como empreendedor, como empresário, eu tenho que saber aquilo que eu estou executando. Exatamente. Para poder falar Hoje o que a gente está conversando aqui é tudo algo que eu pesquisei. Eu entrei dentro desse mercado, desse ramo de atividades para entender, para não falar besteira. Para falar, não, mas isso que você está falando não procede. Não, é assim, é tudo assim. Sim, não. Sim. Então eu entendi, eu me planejei, mas eu tenho que... Trazendo também um pouco para o espiritual, sem misturar, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a mesma coisa assim, a fé sem obras, ela é morta. Sim. Ah, você tem fé? Eu tenho fé. Você acredita nisso? Acredito. Por que você está parado então? Exatamente. Tu acredita porque você está parado. Tá parado, né? Então a fé, você tem fé, mas ela sem ação, sem a execução,
É só fé. É só fé. Você só fica lá. Então as duas coisas, Rodrigo, andam completamente juntas. É importantíssimo. Estamos chegando. Eu acho que aquela frase, eu vou pedir para ele falar novamente, que ficou legal também. Que você falou que hoje muitas pessoas estão assistindo aqui, querem empreender, tem esse desafio, mas é lógico que muitas vezes pelo meio que nós vivemos, né? É o meio que muitas vezes coloca uma limitação natural ali nas pessoas. Somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Uma pessoa que está no nível acima convive com pessoas que acreditam mais. É mais fácil, eu acredito, para essas pessoas. Quem está aqui numa comunidade, ele tem uma visão diferente. E você falou uma frase que eu acho que é muito importante, que pode tocar no coração de muitas pessoas. Sim. Que você falou assim: pô, você faz o possível e Deus faz o impossível. Você faz o natural. Você faz o natural. Que é aquilo que está ao teu alcance. E Deus sempre vai fazer o sobrenatural. Porque nós não temos poder para fazer o sobrenatural. Não, sim. O nosso papel, Enir, é fazer o natural. O que é o natural? Que nem você fez. Você foi lá na Kennedy, procurar teu ponto, sem saber onde ia ser. Você não sabia se ia ter condições. O que poderia acontecer? Você só foi. É a fé com obras. Você foi. Eu não tenho dinheiro, isso é muito caro, isso é que nem o Rodrigo falou. Primeiro eu vou ter que fazer assim. Não. Vai lá e faz. Põe no papel. Depois procura o ponto. Mas não tem dinheiro. Não tem problema. O sobrenatural quem faz é Deus. Nós fazemos o natural. O sobrenatural é dele. É de Deus. Estamos chegando agora na etapa final e agora vem a perguntinha que eu te falei que a gente conversou, né? A gente já estava esquecendo. Cara, a pergunta é a seguinte, pra gente fechar com chave de ouro. Tô preocupado com essa pergunta aí. Não, é de boa. Cara, a pergunta é a seguinte: o que o Vinícius, agora, os seus 50, já maduro, já passou por teve uma bagagem formidável de vida, o que ele falaria pro Vinícius lá no início do começo, assim, logo lá no início ali de começar a empreender? Não vou nem falar do futebol, porque o futebol é um outro capítulo da sua vida. Mas quando entrou a parte de empreender, o que o Vinícius agora, já empresário, já consolidado, com ideia já fixada, já sabe liderar, já sabe comandar, o que você falaria para aquele Vinícius mais jovem que estava na competição com todo mundo? Pô, muito legal essa pergunta. Muito legal. Parabéns, Rodrigo. Assim, uma das coisas que eu tenho feito um exercício na minha vida e que, pensando nessa sua pergunta para te responder, o que o Vinícius de hoje falaria para o Vinícius é não perder tempo com quem não merece. Eu perdi muito tempo com gente que não merecia o meu tempo. É isso. Porque o Vinícius sempre acredita em pessoas. Sempre acreditou. E chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a pensar assim, caramba, será que sou eu? É o problema? Será que sou eu que estou exigindo muito? Será que eu que estou tentando tirar muito dessas pessoas? E aí eu cheguei à conclusão que não, que eu não estava errado. E detalhe, tá? Eu me decepcionei muito com pessoas. Sim. E eu falei, eu não dá mais para acreditar em pessoas. E aí eu cheguei à conclusão que não. Eu tenho que continuar acreditando em pessoas, mas com quem vale a pena. E aí você começa a aprender a fazer alguns processos consigo mesmo. Você começa a fazer, não é pré-julgamentos. Sim. Você começa a ter alguns critérios e você começa a avaliar algumas pessoas. Então hoje o Vinícius de hoje, ele é totalmente vacinado a essas questões. Então, se é algo que eu falaria era isso, é não perder tempo com muita gente que não merecia o meu tempo. Muito legal, cara. Muito top, legal. Foi muito legal. Top, Foi difícil? Não, foi legal. Mas eu tava preocupado. Foi muito Vinícius, top, cara. Eu queria te agradecer. Poxa, que legal. Por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui, bater esse papo incrível, assim. E, cara, eu só tenho que te agradecer. Aprendi muito hoje. Principalmente sobre o grupo de benefícios, que eu não tinha essa noção. Vou ser bem sincero aqui, foi bem bacana. Legal. E, cara, eu aprendi muito também como empreendedor, né? Porque a tua história é uma história muito bacana de superação, né? E de acreditar. Eu acredito que... Acho que o que mais você passa é acreditar em você mesmo, sabe? De competir, de ser o melhor, de fazer. Achei muito legal, aprendi bastante. Eu quero te agradecer por isso. Foi muito legal, cara. Eu vou revelar para todos, até pro Vinícius, mano, como que a vida é extraordinária, né? Eu sou um entusiasta, eu gosto da vida, de Deus, das pessoas, sou um cara feliz, mano.
Indiferente das situações, eu sou um Sim. cara feliz. E eu vou falar um negócio pro Vinícius agora. Você acredita que quando eu tinha 16 anos, o Vinícius era uma pessoa que eu tinha grande antipatia, rapaz? No futebol? Sério mesmo. Não é difícil. É porque ele é melhor que tu, não? Ele é melhor que tu. Não, que era até carreiras diferentes. Tinha mais até não tinha oportunidade de repente conhecer ele melhor, como ele falou mesmo à distância, né? Que eu conheci ele bem distante. Era o mala. E Deus, pô, ele é tão maravilhoso porque hoje, né, nós nos deparamos aqui, eu aprendi muito, foi uma troca muito bacana. Tenho certeza que o que você está fazendo hoje pode beneficiar muitas pessoas. Com certeza. E, pô, eu encerro hoje aqui o programa muito feliz, agradecendo sempre essa direção top aí, o Rafael, a Dai, que melhor sempre dão de todos. Maior suporte. A gente está querendo aqui, é isso, extrair das pessoas aqui da região o melhor. Esse é o nosso sonho, que a gente pode, já estamos extraindo, já temos várias histórias incríveis. Sim, Vinícius, é muito louco. Tem pessoas que numa reunião tinham o sonho de comprar uma casa, não conseguia, e foi numa reunião e comprou a sua casa financiada. Caramba, com um consultor da cidade, só para você ter a noção da Sensacional. coisa. E eu termino sempre com uma frase que eu gosto muito, essa frase toca é no meu coração, que mudou minha vida, que é: confiemos em Jesus sempre, ele costuma surpreender. E hoje ele te surpreendeu novamente com a história aqui do nosso amigo Vinícius. Muito obrigado, por Deus te abençoe grandemente, que você possa tocar no coração de várias pessoas, possa ajudar várias pessoas, pois sempre falamos aqui no programa que um dia, se as pessoas não sabem disso, estamos aqui por passagem. É isso. Então logo nós não estaremos mais aqui, mas o que nós vamos deixar vai ser o nosso legado, o que de bom a gente fez, a quantidade de pessoas que nós ajudamos. E eu tenho certeza que teu propósito aí está muito alinhado com Deus e com certeza tu vai ajudar muitas pessoas. E para finalizar, uma salva de palmas pro Vinícius, que foi extraordinário. Para vocês. Um abraço, galera. Até o próximo programa. Legal. Muito obrigado, Vinícius. Legal. Tamo junto. Show. Vinícius, mano, muito obrigado. Aí, Deus abençoe. Foi muito agradeço. legal. Acho que Muito legal. tudo é no tempo de Deus, né? Tu vê, teve a situação que a pessoa